Oi, pessoal, paz do Senhor, como vocês estão? Mais uma vez estamos aqui para apresentar o nosso podcast Mulheres Edificando Vidas. Ao meu lado está a minha amiga. Pai, gente, tudo bem com vocês? Deus abençoe a sua vida. Ao estar vindo assistir, embarcando nessa jornada com a gente, Deus abençoe. Nós estamos hoje aqui. Hoje vai ser uma aula, né? Gente, hoje vai ser uma aula. Tá até difícil de começar. Tem papel, caneta. Vai ser necessário, eu esqueci. Anota vou deixar tudo, no bloco de anotação. grava. Hoje vai ser necessário, porque a gente está com um casal muito especial conosco. A gente não perguntou o nome Eu da... perguntei. Você perguntou? E eu já esqueci o nome, gente. Passando vergonha ao vivo, mas amém. São Tá amados conosco. nossos. Eu vou deixar eles se apresentar, ok? Isso. Pastor, missionária. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que esse trabalho possa alcançar muitas vidas também. Amém. Tá bom? É um privilégio. Meu nome sou o pastor Aparecido, oriundo da cidade de Guarulhos, tá? Sou das Assembleias de Deus, Ministério do Belém. Estamos ali como pastor do setor 36, Vila Rio Branco. E para mim é uma alegria muito grande estar com vocês Pra aqui, mim viu? Glória a Deus, Bom, amém. Privilégio, quero né? agradecer pela sua vida, Elaine, né? Camila, e também aqui nos bastidores temos aí o Bruno, que é o pastor sênior dessa igreja, Sim. né? E também o Gedaías, que está nos ajudando aqui na gravação, na sonoplastia. Sim, amém. A irmã. Para mim também é uma satisfação e um privilégio estar com vocês, Laine e Camila. Isso. E eu me chamo Célia. Célia. Ela já tinha me falado, gente, tá? Mas a memória O aqui do tá irmão, ótima. desculpa, irmã Célia, E o pastor Aparecido. pastora Aparecida. Aparecido. Irmã Célia Célia. Aparecido. Eu coloquei até aqui, gente. A Lene falou, você pegou as perguntas? Como foi tudo bem rápido. Eu comecei a falar assim, eu como quero aprender, porque vocês com certeza têm muito a ensinar para a gente. Né? Então, eu já até escrevi aqui, ó. Hoje eu vou aprender com vocês. Está escrito aqui no meu bloco de notas. Eu vou dar a primeira oportunidade para as damas. Sim. Eu quero que a irmã Célia conte um pouco da história dela, resumidamente, mas antes de entrar no Aparecido, não vai valer Entrar lá nele. entrar. Só se ele entrou muito cedo na sua vida e eu não estou sabendo. Pior Mas, que entrou, viu? deixa ela contar. Agora eu estou na expectativa de querer saber, irmã Célia. Eu vou Quanto contar for- depois, mas ela vai ficar um pouco constrangida. E é legal porque ela vai contar uma história. Finge que ele não está aqui, tá? Finge que ele não está aqui, conta a sua história e ele só vai analisando aí. Tá certo. Eu nasci no litoral paulista, né, em Guarujá, São Paulo. Guarujá. E minha mãe precisou trabalhar na época, era a única filha, e eu ficava com os meus avós. Uau. E, nesta época, eu tinha aí 3 aninhos, quando eu tinha 3 aninhos, meus avós foram para o sul do país, para Santa Catarina. Que estado lá do sul? Santa Catarina, eu até já conversei isso com o pastor Bruno, ele conhece lá Itajaí. Itajaí. Meus Já avós ouvi moraram falar. em Nossa. Itajaí. Eu me lembro muito bem de lá, assim, a infância foi lá. A irmã tinha quantos anos quando mudou para Assim, Itajaí? porque, como os avós, a mamãe precisou trabalhar, eu ficava com os avós. Os avós Sim. mudaram, eu fiquei doente. Aí meu avô voltou para me buscar. Sério? E nisso eu fiquei com os meus avós. Então eu fui Nossa. criada e educada pelos meus avós, Os avós. maternos, né? Isso eu tinha 3 aninhos, nós moramos lá mais ou menos. Eu vim para São Paulo, acho que com 7 anos de idade, né? Então moramos 5 anos em Itajaí. Eu me lembro bem, quase 6 anos. Foi uma experiência muito boa. Eu me lembro muito bem. Aqui me lembrou um pouco lá, Lembrou. porque é frio. Frio. Essa época agora, né? Sim. Está frio. E eu me lembrei, as casas são assim, Parecidas, né? bem parecidas. Ai, Né? que Eu falei gostoso, para ele, né? a cidade de Brusque, Blumenau, Blumenau. né? Me lembrou bem aqui a região. E me deu saudades. Voltou o tempo, né? Voltei o tempo. E, assim, meu avô era muito dedicado à missão. Ele fez muito, muito evangelismo nas cidades lá em Santa Catarina. Então, todos já eram cristãos, Ganhou né? muitas almas, toda a família é cristã. Glória a Deus. Então, eu fui ensinada mesmo, criada desde criança, participar de todos os trabalhos na Sim. igreja. Não é? Que Santa Catarina tem um trabalho forte também. Aham. E depois nós voltamos para São Paulo.
E meu avô continuou como segundo pastor, né, em Guarulhos, numa das congregações em Vila Galvão, que é bem conhecida, bem antiga, em São Paulo, em Guarulhos, né? Meu avô era o segundo pastor lá. E eu me lembro também que eu fui muito dedicada assim na obra de Deus. Eu tinha muito prazer de estar aprendendo, não desde faltava pequena, escola dominical, desde criança. Desde criança. E eu me lembro que, na minha adolescência, eu já fui chamada e convidada para dar aula para as crianças. Que lindo! Aos 12 anos, 13 anos, eu já ensinava as crianças. Né? E isso, assim, cada vez foi me levando mais. Eu amava. Aumentava mais a sede de estar ali. Muita sede de estar, não faltava os cultos. Né? Meus avós levou toda a família firme aos pés de Jesus. Né? Glória a Deus. E no ano de 74, meu avô faleceu e nós continuamos com a avó, né? E depois de algum tempo, alguns poucos anos, eu vim conhecer o pastor. Né? Eu tinha 14 anos, foi a época que eu me Foi bem batizei. novinha, por isso que ele Deus. falou. Olha lá ele, a cara dele lá. Você viu ele? Assim. E eu me batizei nas águas nessa época, aos 14 anos. Aí, quando é aquela época do batismo, aquela euforia, né? Nossa. Você é o primeiro amor. Aí você vai com mais sede ao pote, né? Que foi a época que ele me conheceu. Aí ele se apaixonou rapidamente. O líder dos jovens logo me chamou para ajudar na secretaria da juventude, né? Eu não faltava escola dominical, porque então eu dava aula para as crianças. E sua irmã estava na Vila Galvão? Na Vila Galvão. Tudo acontecendo na Vila Galvão. E ele era músico, tocava guitarra. Meu Deus! Uau! E aí, como sempre começa, né, pela mulher. Começa, pastor, pela mulher. Será? Ela acha, né? Ela acha. Eu Já acho. estava caladinha. Assim, eu acho que a mulher é um pouco mais atiradinha, né? E o homem é mais comedido. Eles gostam de dar um de durão, né? Sim. Aí eu lembro-me muito bem que foi o primeiro contato que eu tive com ele, porque alguém me falou. Eu peguei. Ele é um filho muito dedicado, é um filho obediente. Olha o que chamou a atenção nela. Aprende, viu, jovens? Aí, ó. Ela já foi ver sobre os pais, né? Como ele era como filho. De filho. Uma irmã da igreja, do círculo de oração, me falou isso. Olha, Célia, ele é um rapaz muito dedicado, obediente aos pais. O pai dele gosta muito dele, a mãe fala muito bem, porque é um moço mesmo obediente. Aí eu fiquei esperta, né? Vai ser meu. Vai ser meu varão. Aí eu comecei a observar e uma bela noite, depois de um culto, eu falei para ele, que gravata bonita. Uau! Aí começou, né? Aí começou a nascer, né? Aquela curiosidade, talvez, dele, né, e minha, de se conhecer melhor. Né? Tinha aquele negócio da irmã olhar para ele, a irmã percebia ele dando uma olhadinha para a irmã? Não, sim, percebia, né, irmã? Percebia, o pegar na mão, aí começa os elogios de um para o outro, né? Mais atenção um para o outro, é normal, é normal isso, né? Nas mínimas coisas que começam, nas mínimas coisas se começa aí, e foi de onde a gente começou a se conhecer mesmo, e ele se interessou porque via que eu era uma pessoa muito assim, gostava de trabalhar na igreja, né? Porque o secretário da igreja não me colocou só como secretária dos jovens, mas também como secretária da igreja. Quando chegava alguém na igreja, o primeiro contato eu que fazia. E ele tinha muito cuidado, esse jovem na época, tanto é que ele era um moço tão dedicado, nosso líder, que ele se tornou secretário do Belém, na sede do Belém. E pastor José Carlos Chimir, bem lembrado, ele hoje já dorme no Senhor, né? Foi nosso padrinho de casamento, inclusive, era muito amigo dele, né? E esse pastor, eu me lembro assim, ele foi o que primeiro fez aquela fichinha
do primeiro contato do novo convertido. Ele tinha esse cuidado. Então, chegava alguém e aceitava Jesus, eu fazia a fichinha do endereço, do telefone, né, na época. Sim. E não tinha celular na época. Endereço, telefone, se era a primeira vez, se veio convidado por alguém. Então, assim, aquilo marcava para a pessoa. E eu lembro ainda, essa fichinha era cor-de-rosa. Lembra dos detalhes, né? E isso eles levaram até para o Belém como um exemplo, né? Um modelo. Foi para o Belém essa fichinha e começou ali, na Vila Galvão. Começou na Vila Que Galvão. Na Vila Galvão. E foi muito bom esse trabalho. Eu nunca me esqueço. Pessoas que depois falavam, o primeiro contato que eu tive foi com você, foi tão bom. Porque é algo que o pastor sempre fala hoje. Quando você vai a uma casa e você toma um cafezinho e gosta daquele cafezinho, e da maneira que você foi recebido, você vai querer voltar. Verdade. Como não se é? diz, é a primeira parente que fica, né? Sim, é o Verdade. primeiro contato. Primeiro Então, contato. aquilo marcou no meu ministério, até hoje. As pessoas que chegam à igreja, elas querem ser bem recebidas. Verdade. Mesmo da Tem forma aquele abraço, dela, mas né, de... o primeiro contato, receba bem, coloque ele no melhor lugar, observe. Aquilo você receber alguém bem, diferença, aquilo é né? prazeroso. Uma arte também, né? É De prazeroso. receber bem. Então, o receber. Então, da mesma forma que você vai receber na sua casa, é na igreja. Na igreja. Temos que receber, somos uma família, saber receber. Ele não é qualquer um. Não Verdade, é? Então, verdade. aquilo marca para a pessoa. E se ela gostar, ela vai voltar. Vai voltar. Vai voltar, Com certeza. não é? Aquilo vai ser um ponto que vai atrair ela de querer o retorno da diferente, casa, né? né? O lugar é diferente. Então, assim, a atenção que você dá para a pessoa, o seu ouvido, às vezes ela vem porque ela está precisando, com certeza, se ela vem à igreja, ela precisa de uma palavra, Sim, ela vem com verdade. sede, ela quer algo. E nós temos que ter algo a oferecer. Verdade. Não é? Ainda mais para quem é primeiro, tipo, para se contato na converter, igreja. vem já com aquela, tipo assim, lá fora eu não tenho o que eu estou precisando, eu estou buscando alguma coisa nova aqui dentro, né? Exatamente. Então, Aí tipo, temos que ter algo novo, Tem né? Para que ter. depois ela verdade. ficar verdade. aquele gostinho de quero mais. Tem uma pergunta que eu acho que não vai encaixar, porque eu creio que a senhora nunca teve esse momento de falar assim, pela essa sede que a senhora tinha, né, nova e tudo, a senhora nunca teve esse tempo de falar assim, eu não quero isso, vou parar, ou se afastar um pouco. Teve esse momento Na ou não? realidade, quando o meu avô faleceu, que foi de uma Balançou. forma meio trágica, a família ficou abalada. Sim. Aí, as minhas tias não queriam ir para a igreja. A família era bem grande. Eram 10 mulheres, minha avó tinha, e um homem. Olha só. Uau. Eram muitos filhos, né? Uau. E eu ainda lá no meio. Netinha Porque lá. eles eram aquele casal que abraçava também. Minha avó criou muito filho de outras pessoas. Sabe assim, pessoas que não tinham pai, nem mãe, mãe. não tinham onde ficar. Dava Ela abrigo. amparava. Minha avó, meu pai é filho assim, minha avó fez isso. Filho Tinha do duas coração. A minha avó pessoas. teve muitos filhos do coração. Minha sabe? avó foi só 2. Tanto mas é foi que nós assim. aprendemos isso, que hoje nós temos uma filha Uau, do que coração. lindo. Acho que a Ariane já comentou, Tem uma verdade. filha do coração. Isso é lindo Até me demais. emociona falar. Oh, Eu você vai falo falar que- dela. Você vai falar dela. falar, chega Eu lá. quero ouvir agora a versão do meu Aparecido. Porque pelas Pra caras não pular e pra bocas etapa. que ele fez, eu fiquei curiosa. Tem alguma coisa que a irmã esqueceu, né, irmã Aparecido? São O tantas microfone do meu coisas que Aparecido levaram aqui, lá. gente. Já Aí, vai. pronto, tá Aí. ok. Prazer estar com vocês aqui. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês, essa Amém, iniciativa. obrigada. E eu tenho certeza que esse trabalho vai muito longe, né? Amém, Amém, glória a glória a Deus. Pelo entusiasmo de vocês aí, vai muito longe, né? Deus Amém. abençoe. Glória a Deus. Então, eu tenho 61 anos de idade. Não parece. Não mesmo. Ele mesmo, não Ele precisa já sabe. ninguém falar. Mas não A parece autoconfiança já não parece. As pessoas têm que ter essa confiança, gente. Eu preciso dessa confiança também. Né? Eu preciso muito. E eu sirvo ao Senhor há 59 anos. Minha mãe, quando eu tinha 2 anos de idade, ela teve um encontro com Jesus. Foi evangelizada por uma senhora que eu tenho muito carinho por ela, a irmã Olga, evangelizou a minha mãe. Ai, que lindo. E a minha mãe teve um encontro com o Senhor. E hoje, através da minha mãe, que hoje já dorme no Senhor, hoje nós
podemos ter mais ou menos aí umas 100 pessoas que servem ao Senhor pelo aquele dia que a mamãe resolveu entregar a sua vida para Jesus. Aleluia. E com 2 anos, minha mãe começou a ir para a igreja e nós começamos a caminhar juntos, né? Então, eu passei a minha fase de criança na igreja, a fase de adolescente também na igreja. Que bom. Com 14 anos de idade, eu desci as águas, né? Uau. Inclusive, não era nem lá no Belém atual, era na Alcântara Machado. Na época, não era o pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, mas era o pastor Cícero Canuto de Lima. Eu me recordo, foi uma manhã muito fria, muito fria. Que mês que foi, pastor? Foi no mês de agosto. O mês de agosto do ano de número 76. Nossa. Meu Deus. 76. Meu pai nem imaginava me ter ainda. Em 76, num domingo, a manhã bem fria, eu tive o privilégio de descer as águas do batismo. Inclusive, eu e o pastor Zé Carlos Chimique nos batizamos no mesmo dia. Amigo, né? Nós somos um grande amigo. Interessante, Leide, né? Camila e Laine. Laine e Camila. Camila. Interessante que eu me recordo aqui agora que nós fizemos assim uma disputa. Nenhum dos dois era batizado com o Espírito Santo. Sério? Aí ficaram disputando. Quem ia ser primeiro? Nós fizemos assim, vamos ver quem vai ser batizado com o Espírito Santo primeiro. Né? Porque, na realidade, eu sempre tenho dito que hoje um novo convertido recebe Jesus e muitas coisas eles são orientados, né? Mas na minha época a primeira coisa era assim: busque o batismo com o Espírito Santo, né? Quando eu fui batizar, foi assim. Eu queria ter esse prazer de desse água levantar já batizada, mas não aconteceu. Foi depois, uns meses depois. Então, e assim, no dia 28 de outubro, eu me batizei em agosto, dia 26, dia 28 de outubro, desse mesmo ano, de 1976, nós tínhamos assim um costume, eu vou voltar muito atrás, né? Pode ir. Hoje nada contra, mas Sim. hoje assim, termina um culto às vezes, você reúne algumas pessoas e vamos para a pizzaria, vamos não sei o que e tal. E naquela época, vamos orar na casa do irmão. Ai, João, eu ia lindo. continuar o culto. A gente íamos orar. E assim, e qual que era o objetivo? Era buscar um revestimento de poder. É verdade. E era buscar batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais, né? Uma busca E diferente. este era o nosso objetivo. Mas teve um dia que acabou o ensaio do coral, eu lembro disso, o irmão Edelbrando, que era o maestro, a irmã Maria, sua esposa, e inclusive eu cantava no coral, né? Eu vou até contar um pouquinho da história do coral aí, antes de contar o batismo com o Espírito Santo. Bom. Interessante que ele, né, eu cantava no tenor na época, né, e ele chegou a dizer para mim: olha, você não serve para cantar em coral, você não tem uma voz, você é desafinado demais, tal. Ele era muito positivo, né? E ele estava certo na colocação dele, né? Só que o meu desejo de cantar era muito no coral além disso. ia muito além disso, né? Era uma voz de taquara rachada. Mas interessante que a esposa dele falou: não, deixa ele mais um pouquinho, quem sabe ele vai se afinar, quem sabe ele vai melhorar a voz. E por causa da esposa dele, eu continuei no coral, fiquei no coral, cantei muitos anos no coral. Posso perguntar um negócio pro pastor? Como? Posso perguntar um negócio pro Pode pastor? perguntar. Ele tipo assim, falou uma coisa que hoje em dia as pessoas ficariam magoadas, né? Você canta desafinado. Tem gente até que sai da igreja, como Sim, falou dessa. sai Qual da- foi a reação? Não, Foi diferente, né? Eu estava Você muito determinado. Olha que lindo. Eu Isso não permaneci. abalou, né? Eu comecei a cantar um pouquinho mais baixo, né? Até para. Vou continuar aqui, mas Não vou atrapalhar. eu abaixo o volume, mas continuo aqui. Eu comecei a Que ficar perto determinação. de quem era afinado, porque Eu vou aprender. Que ensinamento pra fica gente. perto de quem é Nossa. afinado. E aí continuei, enfim, mas eu tinha uma vontade muito grande, né? E agora vem uma história interessante.
ele foi embora. Ele foi para um outro estado. Eu continuei cantando no coral. E quem ficou no lugar dele foi a irmã Alice. Alice Aniceto, né? Maria Alice. Maria Alice Aniceto. Ela ficou no lugar e ela ensaiava o coral com o acordeon. Ela tinha um acordeon. Ele também até tocava acordeon. E os anos foram passando. E nós estávamos na Vila Galvão, ainda não estávamos no prédio próprio. Ia para uma rua Ipiranga, Rua Francisco Pereira, e vai daqui para ali, Rua da Estação, e, enfim, o coral está ali, né? Tá ali. Aí essa irmã, um dia, eu já estava melhor, esse irmão já tinha saído, né? Ele, a esposa, ele tinha saído. Eu já estava mais afinado, já estava me sentindo. Está se sentindo. Que realmente eu era um tenor. E passou-se um tempo. Eu não sei se foi 10 anos que ele ficou fora. Ele nunca mais tinha tido contato com a gente. Sim. E, de repente, nós estávamos na Rua Ipiranga. E quem aparece lá? Ele. O irmão que depois falou de uns 10 anos. que você era desafinado. Presbítero, exatamente, escute só. Presbítero, sentou no púlpito, me cumprimentou, claro que ele até deve ter esquecido da história, né? Entre aspas, né? Entre aspas. Aí, aquele dia, Camila, quem arranjou o coral era eu. Olha que lindo, né? 10 anos passou? Uns 10, né? 10 anos. Uns 10 anos. 10 anos, ficou muito distante. E quem arranjou o coral era eu. Que susto, hein? Que Que honra. E eu fiquei imaginando como que vai ser quando eu levantar Meu Deus. e for reger o coral Meu Deus. para ele. Eu lembro do hino. Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Lindo, sim. Aí quando eu Meu levantei, Deus. E fui para frente, começou a reger, deu um parafuso na cabeça dele. Sério. Ele se desmanchou em lágrimas, depois ele ia pregar naquele dia, não teve como Não ele, citar, né? ele não citar, enfim, né? Então, o que nós aprendemos com isso, né? A gente não deve desistir das pessoas, Verdade. né? Isso eu Que digo aprendizado. em todos os aspectos da vida, né? Não numa situação pontual, mas a gente jamais deve desistir das pessoas. Meu Pontuando uma coisa aqui, o pastor está falando não desistir da pessoa, no caso ele, né? Não deveria ter Sim, falado dessa sim, forma. sim. Mas o que eu aprendo mais com o pastor é que, mesmo que as pessoas desistam da gente, Nós- a gente não pode desistir da gente. Claro, com certeza. A sua Muito bem- vontade muito de bem cantar colocado, afinado, muito bem colocado. falou, ele falou, porque hoje em dia, se você fala isso nas igrejas, a reação do pastor não vai ser achado, encontrado mais hoje em dia. Você chega num jovem e fala, você canta desafinado, ele vai desviar, depois o pastor vai até brigar com você, porque você falou assim, sendo É regente. doido, né? Né? E olha o comportamento do irmão. É. Mesmo ouvindo essa fala, sim. eu acho que tem a ver, porque você viu que ele falou que depois do culto ninguém ia comer pizza? Uai. Ia buscar revestimento. Por Tinha, causa disso né? que tinha esse tutano aí Então, todo, aí né? eu volto. Mas tem que ter um aí- psicológico realmente Nossa, muito bom. muita graça. Não é? Graça de Deus, exatamente. Ai, sorry. Graça de Deus. Aí eu É o meu, pastor. Aí eu volto um pouquinho, né? Com relação ao batismo com o Espírito Santo. Eu vou contar algo aqui, talvez alguém, mas será que é isso mesmo? Mas era isso mesmo. Eu tinha tanto desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou usar uma expressão que eu sempre uso. Se me colocasse aqui uma Ferrari, me entenda. Tô entendendo. Sim. Você quer ela ou você quer o batismo com o Espírito batismo, Santo? que é o batismo. Na época, eu falei assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha uma inveja santa Uma inveja santa, você fez. de ver. Inclusive, tinha a irmã Ai, Deus. Cícera, que era de gente de oração. E constantemente, Deus a usava, era numa língua tão linda, tão linda, tão linda. E já emendava com aqueles cânticos espirituais que hoje a gente não consegue... Tá tendo mais, não né? consegue ver mais isso, né? Meu Deus. Não é que acabou, né? É que É às nós que vezes, não dá lugar. enfim, a Bíblia lá que é a diversidade de dons, enfim. Mas terminou o ensaio do coral, aí ele dizia, vamos orar. E naquele dia não marcamos assim um lugar, um lar para orar.
Vamos sair. Vamos ver aonde Deus quer que nós Ai, meu oremos. Jesus. Que lindo. E nós fomos para um local, uma rua, lá no Jardim Cocaia, eu lembro como fosse hoje. De um lado era um morro e do outro lado era um abismo. Paramos uma perua, a perua estava cheia, a perua do irmão dobrando. Estava cheia de gente. E ali começamos a orar. E de repente eu pude ver como se uma bola de fogo. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Ela desceu e me tomou. E eu fiquei ali várias horas, 2, 3 horas, assim. Eu não tinha domínio sobre o meu corpo. Né? Eu me lembrei de Lutero. Lutero, quando foi batizado com o Espírito Santo, segundo a história, diz que ele ficou 7 dias, né, dentro do escritório. Ele era advogado, ficou 7 dias dentro do escritório. E ele não conseguia se conter. As pessoas tiveram que invadir o local, porque ele estava tomado, né? E me colocaram dentro de uma perua. Me tirou do chão, eu não estava desgovernado. Isso foi na rua? Isso foi numa rua de terra, né? Uma rua de terra. Me colocaram dentro de uma perua e me levou para casa. E eu lembro que eu deitei. E quem disse que eu conseguia dormir? Não conseguia. Fiquei ali, assim, por volta, mais ou menos até mais ou menos umas meio-dia antes do almoço. Obrigado, Jeda. E eu louvo a Deus que até hoje essa chama não apagou. Glória a Deus. Aleluia. Eu não consigo ficar um dia sem falar línguas estranhas. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. É tão lindo ver isso. A gente se emociona muito, porque hoje é muito difícil ver essa sede, sabe, constante. Às vezes as pessoas vivem muito de momento. E eu, quando eu me converti, por mais que a gente tenha muitos altos e baixos, eu tenho muito essa sede. E quando eu vejo o senhor falando sobre o batismo, quando eu fui buscar o batismo, eu queria muito, muito. E essa sede nunca saiu de mim. Então, tipo, depois que eu fui batizada, eu também, se eu não falar em língua, eu tenho que estar... Depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu me travei um pouco, sabe? Só que, tipo... Tem que destravar, menina. Já destravou. Deus já destravou. E aí, tipo, é muito lindo ver isso. E hoje é muito difícil ver essa constância, essa determinação, sabe? Esse desejo. Eu abro mão de tudo pela presença, sabe? Pela presença. O pastor tinha quantos anos? Então, 14 anos de idade, quando eu fui batizado nas águas e com o Espírito Santo, né? E deu 2 meses, né? 2 meses, de agosto a outubro. E eu ganhei a aposta do pastor. Né? Ganhou. Depois ele foi batizado. Ainda ganhou a aposta. E ele foi meu líder de jovem, né? E ele era o líder, eu era o vice-líder de jovem da igreja. E eu tenho esses dias mostraram umas fotos, né? Nós na praça, evangelizando, eu com o violão. Vocês iam lá na Praça da Sé evangelizar? Não, na Praça Não? da Sé não. Na Praça Muito da Sé eu não cheguei aí. distante, né? Em Guarulhos mesmo, Mas né? é uma praça na própria Vila Galvão, no próximo culto. Enfim, eu louvo a Deus por isso. Né? Hoje, eu não sei, parece que algumas pessoas têm vergonha de tudo, falar línguas pastor. estranhas. Verdade. E até Mudou mesmo de tudo. ficar perto de pessoas que realmente... falam. Porque, na realidade, cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Então, às vezes, você olha para uma pessoa que se está extravasando espiritualmente e você não conhece entende. o histórico daquela pessoa, não sabe de onde Deus tirou ela, o que Deus Verdade. fez na vida dela, por que ela é tão feliz, por que ela glorifica talvez mais do que todo mundo no culto. Né? Alguém pensa que é até menininha, mas é uma expressão de gratidão que essa pessoa tem no coração. Então, isso para mim é muito forte. Né? E, enfim. Quando apareceu a irmã Célia? Então, aí a Maria Célia. A gravata. A irmã Célia já estava, ela não gravata. apareceu, ela já estava lá. Como que foi a escolha da gravata que a irmã Célia... Conta a história pra gente. Como foi a escolha da Eu gravata? já estava. Então, é assim, eu tinha uma oração comigo com relação ao Homem de Deus, futuro conversa. relacionamento e o futuro casamento. Eu tinha uma oração, eu tinha uma petição comigo. Sim. Qual era essa oração? Senhor, a primeira moça que eu tiver um contato mais próximo dela, seja ela minha esposa. Uau. Eu não queria namorar com 2 esposas. Hoje eu desaprovo isso na igreja. Esses tempos atrás,
eu fiz o noivado do rapaz, né? E, de repente, ele desfez o noivado. Aí, de repente, me apresentou uma outra moça. Meu Deus. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, olha para mim aqui. Essa é a última. Acabou, né? Não A noivo última. mais, não. Não me venha apresentar a terceira aqui, não, porque quando você olha o noivado na Bíblia, era desfeito com divórcio. Era muito Verdade. sério. Né? Verdade. O casamento, o noivado da Já Bíblia era uma coisa muito desfeito, séria. né? E uma traição de um noivado era tido como adultério. Né? Então, eu vejo isso como muito sério. Né? Eu cheguei, inclusive, quando fui em Israel, eu pude presenciar um casamento judaico lá em Jope, né? Jope. E ao ar livre. Né? Então, interessante que havia 2 tendas. Né? A primeira tenda, eles faziam noivado, e depois do noivado passava por uma outra tenda e fazia o casamento no mesmo dia. Né? Deus, que lindo. E na Bíblia a gente vai ver que parece que tinha um prazo de um ano, assim por diante. Mas, enfim, eu tenho isso com muito sério, porque comigo foi muito sério. Então, eu tenho o exemplo da minha vida, entendeu? É o que Graças você viveu, a Deus, né? nós nos conhecemos. E quando ela completou 17 anos, né? Eu tinha 21 anos. Nós namoramos 2 anos. E eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tinha 19 anos Nossa. quando eu entrei. E eu era de Guarulhos e fazia escola da Polícia em Mogi das Cruzes. Tá? E já namorávamos, né? E o nosso contato era pelo orelhão. Orelhão. Quantas fichas? Quantas fichas era? Olha que era Muitas, né? Eu, 8, 10. namorei por ficha. Misericórdia. Ela trabalhava na Mando, né? Sério? E a gente conseguia até escrever carta durante a Escrever semana. carta. Cartões. Passar perfume na carta. Cartões Pra postais. mandar. Toda Ai, que semana ele me palhaçada mandava um que cartão postal. Que linda palhaçada. Era muito love, era muito Eles nem, amor. Né? hoje, jovens, adolescentes, tem ideia, Não né? tem imaginam isso, não que é sabe o isso. que é. Fica no WhatsApp até de madrugada conversando. Né? Nem dá aquele. Nem Desliga dá. você. Não, desliga você. Desliga você. Então, com 21 anos, nós entramos na igreja para casar. Ela tinha 17. Casou com Precisou- 16. Por isso que eu falei que tinha. Só nós. E eu tinha 21 anos de idade, que já nós, ninguém estava tá formado, né? Já era policial militar. E foi um casamento muito simples. Né? Não teve Foi na muito- Vila Galvão? Não, foi na Vila Vila Augusta. Augusta. Foi na Nós Augusta? éramos da Vila Galvão, mas nós casamos na Vila Augusta. Ah, por que não casou na Galvão? Porque não na tinha um Galvão era templo. salão. Era Ah, salão, era não tinha. salãozinho, Era vocês um que Todo salão. mundo casava nessa Vila Augusta. O pessoal da Galvão ia para Augusta casar. A maioria das congregações, quando era salão, escolhia a Vila Augusta, era uma igreja muito tradicional, era mais próximo do centro, né, de Guarulhos. Sei. E foi um dia muito especial. Né? Eu lembro do meu paletó, de uma lista só. Ai, que só. De tão magrinho que o pastor era. Muito Ai, magrinho, peguei. exatamente. Pegou, né? Muito. E hoje eu tenho 92 quilos, mas eu tinha 62 quilos na época. Mas não parece, né? Não, O parece. pastor vai magrão. Era né? magrão, né? era E alto. magrelo e alto. Enfim, quem fez o nosso casamento foi o pastor que era do setor, né? Era o pastor Odilon Issacaran, né? Ele era até descendência judaica, né? Judia, né? Então, enfim, e ele fez o nosso casamento, né? Aí hoje, né? Hoje, claro que as coisas se modernizaram, né? Permita tecer esses detalhes, Sim, assim, por favor. porque faz parte da minha história. Então, eu não tenho vergonha de dizer isso, né? E a igreja não tinha órgão, não tinha nada disso, mas tinha uma radiovitrola. Era vitrola, que bonito. E tinha um disco, né, que chamava-se Cebolão. É Cebolão, Era Cebolão. é. E nesse Vinil disco, hoje. e nessa radiovitrola foi tocado a marcha nupcial, A marcha, cantada na igreja, né? E eu lembro que antes da oração do pastor, nós dobramos o joelho. E eu sempre gostei do Vitorino Silva, né? E tinha um hino que eu era apaixonado. Diz: um dia que eu casar, eu vou tocar esse hino lá. Qual? Aos pés do altar divino, Ai, que lindo. Nossa. no ajoelhado,
Os noivos oram juntos ao Senhor. Que lindo. Né? Vou pegar E, depois no olha, Spotify. não dá para esquecer isso aqui, né? Que lindo. Foi com esse hino que nós dobramos o joelho, o pastor orou pela gente. E hoje nós temos 40 anos de casado. Uau. Que lindo, Em janeiro né? agora nós completamos 41. Casaram que janeiro. dia de janeiro? Então, dia 15 de janeiro, Meus pais casaram dia 6 de fizemos janeiro. bodas de esmeralda, né? Que lindo. Eu dei um bonito anel para Palminha. ela. Você deu um anel pra. É, Deixa ela. dei um- Vamos ver o anel. Ela Cadê o não anel? trouxe o anel. Ah, não tá o anel? Eu fico Ah, chateado eu que ela não trouxe. conhecia. Olha, Eu trouxe, mas ele está aí. ele gosta que você usa. Então, Que história Camila, incrível, nossa. nós somos muito felizes, né? Graças a Glória a Deus. Deus. Ela é descendente do pessoal do Sul, porque apesar de sua mãe ser do Guarujá, você é descendente do pessoal do Sul, Meus não? avós eram do Nordeste. Ah, do Nordeste. Nordeste. Que foram parar no sul, né? Foram parar no Eu Sul. achei que vocês eram de lá do Sul. Na realidade, assim, meu avô e minha avó eram pernambucanos, mas eles tinham descendência, assim, o vô de índio. E a avó, deixa eu ver se eu me lembro agora, porque a avó era bem branquinha, a descendência dela, porque o pessoal do Nordeste, eles vêm de fora, né? É. Sim. Vem de fora do Espanha. país. Acho que a avó era descendente italiana. Itália, né? É. Mas meus pais também nordestinos. Minha mãe é de Alagoas e o meu pai de Fortaleza, Ceará. Ah, então é É uma nordestino, mistura. É né? uma Ela mistura. era desse tamanhozinho assim, ó. Ela tinha acho que 1,5 metro. Acho que A sua menos. sogra? Mas a avó, Baixinha. a minha A avó. avó. E- A avó se chamava, eu até quero citar o nome deles, porque para mim eles foram assim de uma relevância, né? O meu avô se chamava José Bezerra Cavalcante, que era uma família forte em Alagoas, aqui na região, né? E a avó se chamava Eudócia Bezerra Cavalcante, que era um nome que não é comum hoje, Sim. Eudóxia, né? É. Eudócia. A Eudóxia. 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 É. Bonito, né? Diferente. Forte, né? É forte. Ela era uma mulher forte. Ela era uma avó, meu Deus, a conselheira. Uma memória Uma memória. Ela morreu fotográfica. com Ela contava 94 coisa com anos. 4 anos de idade que ela tinha. Com 94 Meu anos, Deus. ela contava lembrava detalhes das coisas. Meu de Deus do histórias, céu. muitas Que lindo, histórias. né? E criou Hoje a gente muitos sofre com a filhos memória, dos mas outros. ela... Já Eu tô não com- lembro de nada. Meu Deus, não posso nem falar. Ela tinha uma memória brilhante, a minha avó. Criou muitos filhos de muitas pessoas. E onde ela ia, ela contava sempre histórias, né, do passado. E ela lembrava de pessoas. Olha, aquele não é pastor tal. Ela lembrava. Mas Então, que a tanto do gente, passado como quanto do presente. presente, né? Ela tinha uma memória. Ela Ela é fantástica. Ela. Eu perguntei por causa que é um casal intrarracial, né? Ela branca, ele negro. Não teve nenhum atrito isso nas Não, famílias? porque o meu avô, ele era É moreno. porque eu achava que você era ele do era sul, moreno, do Nordeste. dos olhos claros. E a avó era branquinha, dos olhos azuis. Mas era do Nordeste, né? Diferente. Porque Nordeste. quando vem do sul, aí já o negócio é mais... Exatamente. Só fui Só criada foi lá passar no um sul. tempo Foi passar lá. um tempo, é. Então, aí nós casamos, né? E tivemos, em 84, tivemos o primeiro filho, que é o André. André Felipe. E o André hoje é casado com a Juliana, tem 2 filhos, um casal de filhos, né? E uma coisa interessante, Camila, que eu, desde os 14 anos, que eu tinha uma promessa de ministério. Você tem que falar. Sim. Por favor. Eu tinha, Desenrola o rolo. eu tinha uma, Eles já estão indo, tipo eu assim, tinha nós uma não estamos nem promessa fazendo de pergunta, já está tudo ministério. Você entrando não no falou assunto. dessa promessa aí. Não, sim, eu estou chegando lá, eu estou voltando um pouquinho Ah, agora, tá, porque a gente vai tudo chegar no bem. ministério. Ok. Mas eu tinha uma promessa de ministério. E eu aceitei isso. Eu aceitei isso. Não sabia como ia acontecer, não sabia de que forma acontecer, que tempo ia acontecer, mas eu fui alimentando isso. Deus sempre falava comigo, usava pessoas para ministrar na minha vida, enfim. E eu só fiquei na dispensação, aguardando o momento certo. A minha oração era que eu não queria pegar atalhos, né? Eu não queria ter padrinhos, né? Para que realmente a gente pudesse ter certeza hoje, né? Com quase 30 anos de ministério, eu posso dizer de onde eu saí, como é que Deus fez, assim por diante, né? Com muita tranquilidade, sem nenhum ressentimento. Só consciência limpa, Então, né? consciência limpa, né? Mas Deus tinha falado comigo muito forte, né? Muito forte com relação a isso. E aí eu comecei, já na igreja, a gente tinha um ministério de música muito forte, né?
Eu tinha um conjunto, aquele conjunto antigo, aquelas bandas. Você né? tinha uma banda, né? lindo. Eu estava para perguntar para o pastor se o pastor tinha uma banda, que a gente sempre, quando tem uma banda. Eu era o guitarrista da banda e vocalista, né? Tinha outros componentes, teclado, assim por diante. Eu era apaixonado, né? Eu ficava, ela sabe disso, eu ficava 8 horas estudando, umas 7 horas, assim, não passava, virava a noite estudando música, né? As coisas todas, e eu senti uma paixão muito grande. Então nasceu o André. Irmã, eu botou no entendo. André. Eu sou casada com um trompetista. Vocês viram aquele Sim. dia, né? Vive. Sim. Esse negócio de estudar 8 horas por dia, gente, não dá. É muita coisa. É muita coisa. A gente precisa diminuir isso. É isso mesmo. E ele até relutou. Como que a irmã era com esse negócio de eu estudar 7, 8 horas por dia música? Então, imagina. Não é fácil. E ele relutou também quando foi para trocar esse ministério aí, porque houve uma chamada por trás, né? Ele começou a sentir, começou a escrever aquilo que Deus ia dando para ele. Tipo, esboço. Meu Deus. De Esboço, certa revelações forma, que parece Deus que Deus ia dava. me usando assim, que eu ia cobrando ele, sabe? Assim, quanto ao ministério. Uau. E aí, você não tem desejo? Entendeu? Né? Como se chama? O psicopato, né? É? Você ia empurrando. E assim, e aí? Você não tem desejo? Diácono, presbítero? E eu era, sabe? E ele tinha a promessa já, né? Tinha promessa, tinha promessa. chamada, porque a mãe dele contava essa história, que Deus usou alguém para falar que... Conte você. Quando ele era pequeno? Sim, Deus usou. sim. O senhor até então estava só na música, não estava pregando, não estava Na fazendo nada. realidade, Música. então, aí veio a Aline, aí veio minha filha. Que é depois do... Veio a Do minha André. filha Aline. Do André. Logo em seguida veio Né? ali. A Aline é de uma casada hoje com o diferença muito Isaac, tem pouca. uma filha, depois vem a Ariane também. A Ariane é a terceira. Ariane é Assim, terceira. o André nasceu em abril de 84, a Aline nasceu em setembro de 85. Nossa, Foi bem uma diferença pertinho. bem pouco. 2 bebezinhos. Ela queria muito filha, né? Eu falei, mas calma. Ela queria mais, pastor? Não, era ele, né? Era ele, né? Que Era ele que queria. Eu tinha um pouco de medo, acredita? tinha medo. Até hoje eu não acredito que eu tive 4 filhos. 4 filhos. Que Uau, lindo. que lindo. Uma Família. herança grande, né? Na época, a irmã achou pesado, cansativo, que a Pesado, gente é, entende porque eu como era mulher. novinha, Mas não hoje você tinha se sente medo. privilegiada, né? Vitoriosa. Chega Natal, a E mesa de tá ver meus tá filhos cheia. todos na igreja, todos têm o seu no chamado, caminho, todos no caminho, para mim, meu Deus, não tem herança melhor do que essa, Verdade. riqueza melhor do que essa de ver seus filhos no caminho. E do o Senhor. caçula é quem? Então, aí, Arrasa por último, veio o Alisson, né? O Alisson. Ariane tem o Alisson. O Alisson. É tudo A, né, É gente? tudo A. Então, quando Foi começar com o escolha. negócio de A, e aí vai embora, né? Faltou A, né, pastor? André Faltou, mas Felipe, vamos lá. Aline, E- Ariane e o Alisson. Só que assim, o que acontece? Deixa eu só dar um detalhe aqui que é muito importante. Tinha uma chamada, tinha um desejo, Sim. não sabia quando ia acontecer, e um temor. Pastor, qual o temor? Eu vou dizer. O temor é que eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, enfim, polícia militar, fazia os bicos para manter a casa, manter o carro, manter as coisas todas. E assim, eu tinha um temor de não formar os meus filhos. De repente, voltar para a igreja, se voltar para a igreja, me dedicar à igreja não trabalhar. e não saber dosar as coisas com relação aos meus filhos. E futuramente, de repente, meus filhos jogariam na minha cara, pai, o senhor se dedicou à igreja, Meu Deus. só que o senhor falhou na nossa formação. Uau. E eu procurei trabalhar esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Entendeu? Mesmo estando na igreja, lutando, trabalhava demais, mas servindo ao Senhor, muitas das vezes ia sem tomar banho, me permita dizer, Claro. pedia, meu bem, Ele traga precisa uma, disso, traga né? uma A gente faz camisa, isso. traga uma camisa, porque eu vou trocar a camisa no Lá caminho, no porque eu preciso caminho. atender a obra e assim por diante. E esse temor que eu tinha, porém, Deus me honrou. Sempre Glória como a Deus. militar, pastor? Sempre militar. Militar, E depois eu me ingressei também no táxi, em Guarulhos, naquele aeroporto de sim, Guarulhos. tinha um ponto de táxi. Eu tenho lá ainda até hoje. Né? tem Enfim, ainda. O senhor tem. conseguiu, tipo, assimilar os dois, né? Não atrapalhar um nem outro. Isso, né? Mas então, eu quero resumir dizendo assim: Deus me honrou. Glória a Deus. Deus me honrou. Então, hoje nós temos um advogado, que é o André, temos uma enfermeira padrão, que é a Aline, temos a Ariane, que é jornalista. Agora, o Alisson tem uma história, né? Eu até gostaria que ela contasse
e depois eu termino uma história de superação, uma história muito linda, Vamos chorar. e que hoje a gente, Tem mais a caixa gente de lenço aí, glorifica gente. a Deus pelo que Deus fez, né? Porque não é fácil. Cada um é provado numa área, você pode ter certeza. Não tem como pular isso. Pular essa etapa, Entendeu? né? Não tem como pular essa situação. Então, às vezes, Deus nos prova e com objetivo, até mesmo de nos segurar na obra. Assim, eu queria que ela contasse um pouquinho a história do Mas Alisson. você não vai contar a história como você saiu da polícia e entrou no táxi? Pensei que você ia contar. Fala do Alisson, depois a gente... Estou curiosa pelo Alisson também. Agora eu fiquei curiosa. Com 8 anos de idade, né? Você começou. Então, o Alisson é assim. Eu falei que a Aline veio em seguida, né? Sim. Aí deu uma diferença de 3 anos da Aline para a Ariane. E da Ariane para o Alisson deu uma diferença também de 3 anos, né? Sim. Então, ele nasceu em 92. Hoje ele está com 31, certo? Da metade. Quase a idade da Elaine. né? É o meu mais novo, é o Sou de Alisson. 31. Então. Pois é. E com 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, ele começou a sentir algumas coisas estranhas no corpo, né? Manchas na pele, começou com manchas na pele, dor nas articulações. Aí a gente levou ao médico, eles falavam que era pelo crescimento, é dor do crescimento. Essas manchas por ser a pele morena, Sim. pode ser do sol e tal. E aquilo foi piorando, ele sentindo muitas dores, indisposição para ir à escola. E aí, na época, a minha mãe trabalhava com um pessoal que era bem sucedido, né? Inclusive, eles eram... Os Maluf, né? Não era o Maluf, era o Dr. Jorge, que é russo, da Rússia. Rússia? É russo. Ele era russo. Grego. Grego, desculpa, ele era grego. E na família tinha um médico, que era o genro. E a minha mãe conseguiu que eu passasse o Alisson no particular com esse médico. Sim. Porque no convênio eles só estavam enrolando e a gente não descobria o que ele tinha. Não é? E aquilo foi piorando. Muita febre, faltava muita escola. Aí, quando eu levei-o ao médico, nesse médico particular em Moema, inclusive em São Paulo, aí ele me falou, olha, Célia, tudo indica, 80%, que é lúpus. Eu nunca tinha ouvido falar. Né? Eu conheço, Essa tem uma doença tia que hoje já é uma doença bem conhecida. Na época, que foi ano de... ele nasceu em 92, né? Foi depois de 8 anos, amor, faça as contas para mim. 2000. 2001, foi essa época aí. Foi quando ele me falou, eu assim, indico que você procure um hospital escola, né? Porque o convênio não vai te dar amparato, não é uma doença conhecida, é uma doença que dava mais em mulher, não em homem, né? No sexo masculino. E ele falou, você vá ou para o Hospital São Paulo ou para Santa Casa. E eu fui para Santa Casa com ele. E, na época, tinham só, com ele, 3 meninos com esse diagnóstico. Era uma doença que realmente não era conhecida. Não existia assim, muita coisa a se fazer. De informação também. Tratamento. Então, assim, ele já foi assim recebido como uma novidade, né? Menino e tal. Passou muitos momentos, nós passamos muitos momentos difíceis com o Alisson. Tinha época que ele ficava 1 mês, teve uma época que ele ficou 3 meses hospitalizado, para vocês terem uma ideia. Então, assim, perdia muito escola. Ele, nessa época que ele teve uma piora, que ficou 3 meses, ele ficou inchado 20 quilos a mais. Nossa. Imagina, um corpo com 20 quilos de inchaço, porque o rim já não estava funcionando bem. Trabalhando bem, já estava parando mesmo, né? Sofreu demais, sofreu. Nessa época eles não conseguiam achar nem a veia dele, sabe? Não achava a veia, porque quando ia procurar a veia, saía líquido. Que era saía do líquido. inchaço. É o inchaço, não conseguia o sangue para poder fazer exames, né? Só tinha uma enfermeira na época que conseguia tirar o sangue dele. Então, assim, ele sofreu muito, muito. Esse menino sofreu. Teve assim muita ajuda de orações por país, muitas igrejas orando, né? E o Senhor foi trabalhando, até que ele perdeu o rim. Há 3 anos atrás,
o Alisson fez o transplante Teve de rim. hemodiálise, um ano e Fez hemodiálise Sim. durante 1 ano e meio. Meu E por Deus. ele ser jovem, né, ele foi logo para a fila. Não sei o que aconteceu, que já era para ter ido antes, mas eu vejo tudo como plano do Sim, Senhor. com né? certeza. Aí, com 29 anos, ele fez o transplante de rim. Deu tudo Glória certo. a Deus. Assim, teve momentos muito difíceis para mim, né? Nós dois sofremos muito com os filhos nessa área de enfermidade. É mais os filhos do que nós. Meu Deus. A Aline também depois foi diagnosticada Nossa, com ela lúpus, também. então tenho 2 filhos assim. E eu lembro até agora 3 anos atrás, quando o Alisson fez o transplante, eu chorava muito. Sim. Teve uma Né? época, nessa época que ele ficou internado, deixa eu voltar lá um pouquinho atrás, que ele ficou 3 meses, que ele teve uma crise psicótica, né? Sim. Era horrível de ver. E era como a febre alta, no caso, fazia que ele tinha. Quando você tem a febre alta que dá convulsão, Sim. aham. então ele convulsionava, não é? Tava Meu mais de 40, Deus. né? Sim, convulsionava muito pela pressão alta, porque o rim não estava suportando mais, né? Meu Deus. E mãe, imagina. E aí teve uma época que eu fiquei com ele dentro da UTI e eu nunca esqueço que o médico ele me viu assim com lágrimas nos olhos, né? E ele chegou assim, mas eu estava assim confiante orando naquele momento. E o médico falou, parece que era um anjo, sabe, do Senhor. Ele chegou assim perto de mim e falou: "Mãe, não fica assim, ele vai sair dessa." Aí eu falei: "Doutor, eu tenho certeza que ele vai sair." Aí Glória a depois eu Deus. pensei: meu Deus, foi Deus que usou a boca daquele médico, porque meu filho estava desacordado, né? Estava assim, à base de aparelhos, né? Eles tiveram que sedar por causa da convulsão. Sedaram ele, porque foi uma medicação forte e ele veio a convulsionar, né? E eles falavam tantas coisas na época, aqueles médicos que vinham mesmo para assustar. E eles falavam que o Alisson talvez não ia ser pai, que o Alisson não ia ter uma vida normal, e tudo aquilo ia deixando a gente assim abalado, né? Eu que estava mais próxima, ele não suportava, às vezes, ficar assim de ver ele passar por aquilo, quando tinha que fazer aqueles exames que tinha que tirar o líquor da medula, que é uma injeção muito Nas costas, grande né? nas costas, É. ele não conseguia. Então, eu que sempre estava próximo, né? E vinha aqueles médicos, falavam umas coisas, mas, sabe, Deus me dava uma força que eu não aceitava. Eu não aceitava, nunca aceitei. Glória Que a eles Deus. vinham falar para mim que ele não ia ser pai. Eu falei: não aceito, não vai ser assim. Tenho certeza que não vai ser assim. O Glória a Senhor vai Deus. tirar o meu filho dessa. Vai. Sabe, Glória a Deus Deus. me dava uma força que nem eu entendia. É uma fé tão grande que nos enche naquele momento que você sabe que tem um Deus que vai além da medicina. Eu posso falar isso como experiência própria, pelo que já passei com os meus filhos. E o Alisson foi uma lição para nós. Assim que de tudo que a gente acompanhou e ouviu, e hoje vê ele. Hoje ele é casado. Glória a Deus. Depois que ele fez o transplante, ele casou, não foi, amor? Uma loira bonita, dos olhos Glória a azuis. Ele é moreninho, né? Igual o pai, é uma loira bonita, dos olhos azuis. E hoje ele voltou à faculdade, porque ele tentou 3 vezes a faculdade, já era para ser formado. Educação física. Ele tentou arquitetura, fez 2 anos, parou. Ele tentou a fisioterapia, fez 2 anos, parou. Aí, por último, a educação física, aí fez 2 anos, parou. Aí, agora, esse ano, ele retornou, Aleluia. ano passado. E já está concluindo agora o 3º ano e vai para o 4º Glória a ano. Deus. Vai concluir, em nome de Jesus, Vai a sim. educação física. Ele Em já nome de trabalha Jesus. numa academia, educador físico. Glória a O Deus. pessoal gosta muito dele. É um menino assim que tem uma lição de vida que vocês Testemunho muito precisavam forte, ouvir, porque né? o que ele viveu. Então, quando ele vê alguém assim sofrendo, ele é um suporte. Ele vai, fala, Ele ajuda, consegue consegue força. aconselhar, dá força, sabe? Pelo que ele passou. Muita dor, né? Muita dor. Durante muitos anos, né? Pelo que vocês contaram. Muitos foi anos. criancinha que foi Desde descoberto, criança, né? desde E criança. agora, aos 30, Meu Deus. 30 que foi ter o rim. É. transplantado. Interessante que estou ouvindo minha esposa falar. Essa época que ele foi um momento crucial, né? Quando ele estava na UTI, ele estava com esses 20 quilos a mais, né? E
Só sabe a dor quem é pai, quem é mãe. Só. Porque qual era o desejo? Que aquela situação dele passasse para mim. Né? O meu desejo era esse. Senhor, não deixa meu filho sofrer tanto assim. E eu me recordo um dia que eu estava em casa de manhã e não estava mais suportando aquela situação. E o Espírito Santo falou comigo, só tem um escape. Vai para o joelho. Meu Deus. Eu peguei uma garrafa de água, uma garrafinha de água de 1 litro, e subi na parte superior da casa. O chão estava, não tinha cerâmica, era só cimento. E eu disse à minha esposa, olha, não me chame. Eu vou ter um particular com Deus. Meu Deus. Eu entrei naquele quarto, tranquei a porta. Era mais ou menos assim, umas 9, 10 horas da manhã, e fiquei. E fui ali, orava. Orava de joelho, orava sentado, orava deitado. E vi quando tomava um golinho de água. E fui falando com Deus, falando com Deus. Chegou numa hora que veio um conforto tão grande da parte de Deus. Veio assim um bálsamo muito grande. Eu senti, Deus está trabalhando agora. Oh, glória. Deus está trabalhando agora. E aquilo ali me deu assim, um alívio, um conforto, né? E umas 11 horas da noite, minha esposa subiu, para saber o que estava acontecendo. Ela estava com mais de 12 horas trancado dentro de um quarto, orando ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa, no outro dia meu filho foi desgenchando. Glória a Deus. E, enfim, teve alta. E a gente tem uns cuidados, minha esposa já falou que passou pelo transplante, aquele momento de hemodiálise também, às vezes ia, passava mal, a gente ia buscar. E interessante que até o casamento dele foi um milagre, né? Ele foi para a faculdade. Na pandemia, casou. Ele foi para a faculdade, ele não conhecia, não estava namorando, namorou com uma moça. E assim, a gente não achava que era algo assim de Deus para a vida dele. Sabe como é que o pai sente, né? Enfim, passou-se o tempo, ele foi para a faculdade e lá ele encontrou uma moça, olha que interessante, que ele tinha sido noivinho da mãe dela. Mentira. Verdade, verdade. Nós temos até a foto dele assim, com uns 4, 5 anos de idade, né? Terninho, bonitinho. 6 anos, né? 6 anos, entrando na igreja com a mãe dela, né? E o pai, no casamento, escolheram lá, tá? Os planos de Deus encaixa as coisas, né? De repente, passou-se muitos anos, ele nunca mais viu ela. Chegou lá na faculdade, ele encontra ela, começa a namorar. E hoje são casados e são felizes, né? A gente vê, são 2 pombinhos, né? Que lindo. Enfim, mas esses filhos que, graças a Deus, eu não tenho, a Elaine também não tem, né? Graças a Deus. Mas esses filhos que adoecem, os filhos já normalmente ensinam a gente, né? Quer dizer, você vê que um ser humano muda conforme ele vai tendo filhos, né? Ele vai ter, quem tem muitos filhos mudou muito, diferente de quem teve 1, 2. E quando tem um filho adoentado, ou problema mental, ou físico, isso trata tanto o pai e a mãe, família. Né? Toda a família, exatamente. Toda a família trata envolvida. Quebra tanto é que você me fez lembrar, ele estava falando, eu ia falar, e você me deu força para falar isso. Cada filho que nós tivemos foi bênçãos materiais que Deus nos deu. Cada filho que nós tivemos. Exatamente, ter filho por questão de dinheiro. Exatamente. Bênçãos assim grandes, grandes. Né? Quando tivemos o André, em seguida a Aline, foi quando ele mudou roubaram o nosso único carro na porta de casa, e Deus nos deu assim 10 vezes mais. Porque foi a época que ele ganhou a placa do aeroporto, quando começou o aeroporto em Guarulhos, ele ganhou do prefeito da cidade, porque ele era um guarda do presídio, era o guarda comandante na época, né? Ele era cabo da PM, e nessa época houve uma fuga e eles conseguiram conter essa fuga no presídio. Então o prefeito deu uma honra, né, direito a eles, que era uma fortuna para você conseguir comprar uma placa, né, no aeroporto de Guarulhos. E ele tem até hoje. Que ele não contou, foi a época que nós tivemos o André, em seguida a Aline. Uma grande bênção. Quando perdemos o carro,
e Deus deu para ele Ele essa é placa. taxista do aeroporto. Aham. Do aeroporto. É outro nível. É um direito assim eu que não hoje eu não trabalho mais, né? Porque a gente está dedicado ao ministério. Mas tem alguém tem alguém trabalhando. que trabalha, Sim. exatamente. Que lindo. Deus Diga honrou, a elas realmente. quanto que é esse patrimônio hoje. Já valeu muito mais, eu, mas não tenho, hoje. eu não tenho essa ideia, não. Varia de acordo com o tempo. Hoje não né? vale mais pela questão de Uber, Lyft, essas coisas assim? Não, não. Ou ainda ele- continua? Continua ele lá, tem o seu- é uma ele tem o seu valor. cooperativa. Agora o COP é uma cooperativa e ele tem Ele esse tem o direito seu valor. lá. Vocês têm uma pergunta? Eu tenho uma pergunta, porque a Sim. gente já entrou bastante no assunto da família e tem muito assunto que encaixa com vocês já falaram em relação ao ministério. Porque eu fico pensando toda essa situação, inclusive do Alisson, se já estava sendo o período efetivo do ministério Sim, do pastor. já era pastor. Sim. Como que é? Já era pastor. Eu, Né? por isso que eu que dava mais assistência e ele atendia a E ele, obra. na Sempre obra. atendendo a obra. É. Não faltava. Então, Meu Senhor. deixa eu só dizer, né? Em nenhum tempo, diante de toda a diversidade que nós passamos com relação aos filhos, com relação à Sim. enfermidade, eu não tive vontade de parar. Em momento nenhum parou. Parece que eu tinha mais força. Era interessante que houve uma situação uma vez, justamente quando o Alisson estava hospitalizado, eu ia para o púlpito, eu pregava e o filho na UTI, Meu entre a Deus. vida e a morte. Aí alguém olhava, eles diziam assim, como consegue? Tem gente que não Que consegue falar, mistério, né? hein? Que mistério. Que mistério. Falar que Jesus cura, Com o filho do falar que Jesus faz maravilha e o filho na UTI. Na UTI. Meu Deus. Foi por Era uma muito- força. E foi por muito tempo, né? Era uma pastor? força, como A diz, doença do Alisson. como diz né? o escritor aos Hebreus, que muitas das vezes nós tira a força da fraqueza. Da fraqueza. Nós tira a força da fraqueza. Mas foi assim, eu acredito que tudo que eu passei me levou aonde eu estou hoje. Em todos os sentidos. Pastor Aparecido, conta para mim a transição da música, que ela deu um toque lá no início, que ela queria que você Né? falasse, e a gente entrou no Alisson. Mas assim, não. Como que foi Não, deixar essa música que ela ficava falando? Sim. Vai, Deixa só eu voltar um pouquinho vai. aqui, porque eu falei algo e ficou metade. Assim, cada filho foi uma bênção material e uma bênção espiritual também Sim. no ministério. Sim. Esqueci de falar isso, que é de grande importância. Foi abençoado Sim. ambos, né? Deixa eu só responder a sua pergunta, Camila. É o seguinte: o ministério assim, não substituiu a música, mas acrescentou. Acrescentou. Então, Ministério da Música e Ministério Pastoral. Sim, não deixou Então, de ser então músico, né? então não deixei de ser, porque está no sangue Sim, isso. claro. Está no sangue isso, né? Então, para você ter ideia, teve igrejas que eu dirigi, vamos supor que o maestro foi embora E foi útil. eu assumi o coral, né? É. Hoje não tem ninguém para tocar. Eu não tenho dificuldade de descer do púlpito, ela sabe disso, Glória e pegar a a Deus. guitarra e tocar. Ele toca. Entendeu? Então, Que é lindo assim, isso. a Nunca gente esqueci. Isso é atua no pastorear. Ministério do Louvor. Exato. Então, Isso eu é não bastante. sinto A gente porque... estava falando disso no caminho, porque, pastorear. eu sempre digo, igreja que eu assumo, eu vim aqui para servir. Né? Eu sempre digo que o pastor, uma ação, né? o pastor é um conservo, é servo do servo. servir. Então tem que servir. Então não tem esse negócio de eu sou pastor, Título, então eu não cargo, vou descer não. daqui para. Não, se precisar limpar É a igreja, eu ação. limpo. Se precisar. Eu estou vendo o Bruno aqui, ó. Faz de Né? Trabalhando, então, faz de tudo aí, enfim. Mas o Verdade. pastor é isso. O pastor é isso. é ação. É cuidar. Um dia você está no hospital, outro dia você está num velório, outro dia você está na praça evangelizando, outro dia você está no gabinete, aconselhando, estudando, orando. Então é a vida do pastor. Então, se nós não entendermos isso, né, porque isso faz parte da chamada. Sim. Né? Faz. A chamada, que eu sempre digo, né? Porque tem pessoas que pensam que, eu vou ser pastor, ele pensa logo no púlpito da igreja, ele pensa logo na pregação, No na coisa Verdade. toda, entendeu? E ele se frustra, porque não é só isso, né? não é. Você Tem está lá muita coisa 3 horas da manhã, envolvida. alguém liga, ô pastor, olha, faz uma oração, a minha filha está doente, olha, pastor, você pode me ajudar aqui, minha mãe faleceu. Então você tem que levantar, você tem que atender, e você faz isso com disponibilidade, você faz isso com alegria, Com né? amor, Porque né? pastorear é com alegria. Então, respondendo a pergunta,
Então, o pastoreado veio acrescentar algo mais Qual no foi a ministério. primeira congregação que o pastor foi? Vamos eu lá. queria falar isso, porque Deixa ela falar. eu quero falar isso. Quer ver? Que ele está falando e eu estou lembrando de detalhes. Isso aí. Não foi fácil, tá? Não foi fácil assim como parece ser, não. Eu me lembro muito bem que ele começou a escrever, e Deus foi dando para ele mensagens escritas, sabe? Então ele sempre anotou tudo. Sim, não, sempre ele era anoto. música. Sim. Ele era maestro de um coral enorme na Vila Galvão, um coral, para vocês terem ideia, que usava, nós usávamos A beca, beca. né? Tinha festividade que cada ano do coral convidava outros corais, era algo diferenciado. Ia cantar em hospital, em shopping, era algo diferenciado. lindo. Não era um simples trabalho, era o trabalho. Fazia com Eu muita sempre, muita eu muito sempre, dele, né? eu sempre, Exigia muito dele, né? no eu caso, sempre né? gostei Não, mas de ele tirar gostava disso. a Ele igreja de fazia dentro da isso. igreja. Né? Ele fazia Eles gostavam de tirar ela e muito fazer desejo. ela Sim, sim. Aí, ser assim, igreja fora. Porque não foi fácil. Uma igreja que Vila Galvão era uma igreja grande, forte, também Minha família próximo toda da estava lá. sede. O que aconteceu? O pastor setorial, que era o pastor Wellington Júnior, na época, que até hoje é o nosso Sim, pastor em Guarulhos, né? O pastor José Wellington Júnior Bezerra da Costa. Tá certo? Tá certo. Ele foi que chamou ele para pastorear, sendo diácono ainda, né? Diácono. Era diácono. Aí ele já foi chamado para cuidar de uma Uma congregação. congregação que era longe. Nessa época, o pastor, que era nosso pastor, ficou bravo. Imagina. Não queria ali, Vou não queria perder esse liberar. maestro. Ele não entendeu. Então, assim, não foi tão fácil. Para ele foi difícil. Ele não entendeu Teve essa chamada complicações, né, dele. E agora, quem que eu sigo, né? Não, Quem sei que se, eu- Pois Camila, é assim, o que está acontecendo aqui, tá? O que está acontecendo aqui? Chegou uma hora que eu senti que era a hora. Esse pastor, ele não compreendia isso. Sim. E um dia, Deus O me trabalho deu, que ele fazia lá. Deus me deu algo que eu escrevi umas 7 folhas e falei assim, eu preciso ler isso para o meu pastor. Deus foi me dando, porque ele não estava compreendendo nada. Me segurando lá, com de coral e outras atividades, tudo, trabalho de hospitais, né? Mas eu senti que ele tinha aquela possessão, né? Era uma mistura de amor, de carinho que ele tinha comigo. Sim. E tal. E ele não queria me perder. Essa é a verdade. É, disso que eu tô Só pensando. que eu já Como você vai sentia. perder um eu homem já desse? sentia, eu já Né? sentia que ele estava na hora já. Posso Vai ser como contar? se estivesse até passando da hora, mais ou menos assim. Pois Como não. foi que Deus falou com ele? Deus usou alguém num outro estado. Eu estava grávida do Alisson, nós fomos fazer uma viagem com o táxi, inclusive a avó ainda era viva, foi conosco, os 4 filhos. Fomos para Cuiabá, de carro. Longe. Chegando lá em Cuiabá, você sabe que é outro extremo, né? Longíssimo. São Quantos Paulo dias de viagem? deu 2 dias. 2 dias. Dias de viagem. quase Com as 4 crianças. dois Com as meses. 3 Grávida, ela crianças. tava grávida. 1900, estava grávida Com as do 3 Alisson. crianças, a avó. Isso, grávida do Alisson. Foi tudo bem, uma viagem. Lá é muito quente, né? A região. E lá ele passou mal. Ele passou mal, comeu algo na estrada que não fez bem. Né? E não conseguia nem ir à igreja. Aí, uma Infecção do determinada estômago muito noite, forte, né? ele, de pijama, foi até a igreja para o pastor ungir ele, que o pastor era muito amigo de um tio meu que morava lá. E aí, chegando lá, o pastor falou, não, fala para ele voltar para casa que eu vou lá orar por ele. E quando chegou lá, Deus já foi usando a boca do pastor e falando, por que foges da minha presença? Uau. Tenho te escolhido e tenho te separado. Porque era a porque mudança foge da do minha Ministério presença. da Música Meu para pastorear. Deus. Foi aí que Deus teve que falar com ele. Por que foges da minha presença? Então, Foi as palavras de Deus. É. Não tem Foi nem de o que Deus. dizer. Ele estava fugindo. Exatamente, Aí, é. logo quando eu cheguei de viagem, a gente acabou assumindo numa reunião, o pastor citou o meu nome, diz assim, o diácono Aparecido vai dirigir a congregação do Jardim Acácio. Né? Eu estou dando para ele um cacho de uva. Né? Um cachinho de uva para ele cuidar. Ele até citou esse termo, que quando eu até converso com ele sobre isso. Né? É bem distante de lá? Não, Não, é meia hora. Guarulhos também, é Meia hora da perto, nossa 20 casa. minutos, 25 E de lá, casa. e lá nós permanecemos, foi uma igreja que era o segundo pastor, né? Segundo pastor. E assim, uma igreja que estava em formação ainda, né? Não tinha grupo de jovens, não tinha grupo de adolescente.
E nós jogava em todo lado lá. Né? Amor, né? Trabalhar num lugar a minha esposa desse. criou lá o grupo de adolescentes, adolescentes da igreja. Que Só tudo. que aí, tá me lembrando, eu não sei se a Ariane já contou para vocês o testemunho dela. Não. Não. Não contou? A gente queria fazer um pod É. com ela, mas não sei se vai Pois dar. é. A Ariane, nesta semana que ele assumiu esse trabalho, tinha acontecido um acidente com a Ariane no parque. Ela foi passear com algumas crianças com um pastor amigo nosso de Vila Galvão. E chegando lá, ela caiu no barranco de quantos metros? Talvez 8, né, de altura. Foi rolando. E ela era rolando. pequena, porque ela é a próxima do Alisson, Sim, né? ela era. Quantos anos, amor? Tenta lembrar. Lembra era não criança. lembra o ano que você assumiu, que eu vou lembrar. Foi 90. Você estava grávida do Alisson, é 91. Não, eu já tinha o Alisson. Já tinha, porque Quando ele foi lá ela para caiu. Cuiabá e lá ele recebeu a profecia. Quando voltou, já assumiu. Então, logo 91, assumiu. 92. Não, foi um pouco depois. 96. É, mano. 96. Foi então um pouco bem mais depois. Ah, sim. O Alisson acho que tinha 4 aninhos, talvez. 3, 4 aninhos. A Ariane, 7, por aí, né? 3 anos de diferença. Então, aí ela bateu a cabeça. Deu um traumatismo craniano. Meu Deus. Ela ficou assim, desacordada. Foi desacordada para o hospital. E quando fez lá o exame, tudo, e eles até falaram que ela poderia ficar com problema na audição. Ela ficou uns dias assim sem conhecer, falando: quem é você? Ficou uns dias assim mal. A gente achou que ela realmente ia ter problemas, assim, futuramente, não é? E hoje minha filha é normal. Então, o que eu digo para vocês, Deus. tudo que aconteceu foi milagres, Deus mostrando que Ele era conosco. Acontecia Glória a Deus. algo grave, Deus abençoava ele no Uau. ministério. Acontecia algo com um dos filhos grave, Deus abençoava ele no ministério. Deus vendo, Nossa, né? É assim. olha Que eles a visão. Foi mantinham, sempre dessa forma. Mesmo com as lutas, vocês mantinham. Sim, sim. Não parava, aí né? ficamos 4 anos e 12 dias nessa igreja. Nessa igreja do E Caixinho foi de Uva. assim, do Caixinho de Uva. E foi, Camila, assim, um aprendizado muito grande, um crescimento muito grande. Sair da música, né? Literalmente, tive que sair da música. Mas lá você tocava também, Sim, né? Porque lá a gente- precisava não, de A tudo. gente se envolvia, a gente se envolvia no trabalho, mas assim, cuidar de vidas, né? Cuidar de pessoas, pastorear pessoas. Tipo, já era uma responsabilidade do senhor agora, já não era o outro pastor mais. Exatamente. Então, mudou um pouco a situação, né? Mas a gente já tinha no sangue, já uma chamada de Deus. Ah, com aquela E sede depois, toda também, não tem como. passamos lá, fomos para uma igreja chamada Jardim Jovaia. Aí no Jardim Jovaia ficamos menos tempo, né? Ficamos lá, Já era uma igreja maior. já era uma igreja maior. E aí, de repente, o pastor... Ficamos lá 1 ano, aí fomos para a Vila Augusta. Sim. Aonde vocês se A casaram? igreja que nós casamos. A igreja Era que nós linda a casamos, você vê igreja. que interessante. Tinha um coral Lindo. maravilhoso. Vamos pastorear Vocês e ficamos, pastorearam a em igreja média, que de 1 casam. ano nessa igreja. Aí, vê que interessante. Eu fui para a igreja de origem. Da onde A tudo Vila começou, Galvão. a Vila Meu Galvão. Deus. Dirigiu Onde o Vila estava a Galvão. família Interessante, linda dele. interessante que quando eu cheguei lá, minha mãe já estava lá, né? A mãe estava lá e tinha havido um probleminha na igreja, né? O pessoal estava meio nervoso lá. Deixa eu dar detalhe, né? E a minha mãe chegou para o pastor Wellington Júnior, né? Que é o pastor atual ainda do setor, e falou assim, minha mãe era muito positiva, falou assim: como é que o senhor manda o meu filho para esta igreja? Ele vai sofrer muito aqui. Tipo Maria, mãe de Jesus, né? Querendo sempre dar um jeitinho de... Você precisa ter, não. de Por que cuidar não mandou do ele para outro filho? lugar? Tem dó dele. Aí o pastor, com educação, ouviu minha mãe e falou: não, ajuda ele aí, vai dar tudo certo, ajuda ele aí. E se mandou e foi embora. Aí eu fiquei lá 1 ano e 9 meses. Foi assim, uma experiência. Eu fui pastorear praticamente 40 pessoas da minha família. Primo, tia. Nossa, pastor, conta Meu como que é Deus. pastorear a família, pastor. Então, não, foi tranquilo. Foi tranquilo? Não Que teve bom. assim nada de... Eu sou muito cuidadoso quanto a apadrinhamento, essas coisas todas. Eu tenho muito cuidado quanto a isso, né? Então, eu não tive assim maiores problemas nessa igreja, né? Eu senti que eu era muito amado nessa igreja, né? Que Enfim, porque é uma igreja de origem e Deus assim, nos abençoa de uma forma toda especial nessa igreja. Agora, interessante, agora vem a parte interessante, que quando, depois de 1 ano e 9 meses que ele mandou ir para São João,
O pastor foi lá, a minha mãe indagou ele, por que o senhor está tirando ele daqui? Exatamente. Tipo, eu não queria ele aqui, agora eu quero que saia. Eu não quero que ele fique aqui. Vai entender que é mãe, né? Mãe, né? Só sendo Mãe para é saber. mãe. pastor. E aí, no São João, foi justamente onde a Ariane conheceu o Rafael. O Rafa. O Rafa era de São João. Olha. Aí Foi ficamos lá 3 anos e meio nessa igreja. 3 anos e meio, foi uma experiência muito grande. O Rafael era adolescente, né? 12, E é interessante que foi justamente nessa igreja que foi uma das fases piores que nós passamos com relação ao Alisson. A fase pior, estava internado. Eu lembro que o Rafael era adolescente, meio gordinho, né? Até hoje ele é meio gordinho, né? Aí ele um dia, os adolescentes levantou para cantar, e eu estava mal naquele dia, mal, filho hospitalizado, UTI. E ele começou a cantar: pode um milagre sim acontecer Esse não é lindo. quando você acreditar. Sim, né? Olha, Maravilhoso. e quando ele começou a cantar esse hino, o Espírito Santo ministrou no meu coração e disse: fique em paz, Glória a Deus. eu estou realizando um grande milagre. Então, foi assim, momentos que nós passamos em relação a muita enfermidade. Teve até meu próprio filho, que é advogado, que é o André, primeiro Mais filho, velho. passou enfermidade também, a Aline, que esse lúpus até hoje, né, tem problemas juntos, coisas todas, mas Deus tem nos dado vitória. Cuidado. Deus tem nos dado vitória, né? Então, Amor, tudo que aconteceu, eu tenho um texto na Bíblia que me acompanha, principalmente nessas horas. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8 e 28, ele diz: sabemos. Nossa. Paulo não diz quem sabe, talvez. Sabemos. Ele diz sabemos. Essa palavra sabemos tem a ver com a matemática, tem a ver com a exata. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados por ser queridos. Não somente as coisas boas, Todas. mas também as coisas ruins. Né? Verdade. Era necessário nós passarmos por tudo que passamos para estarmos onde estamos hoje. Glória a Deus. E lá no São João que nós completamos as bodas de prata. 25 Uau. anos de casado. Vocês estão ainda lá, pastoreando São João? Não, ou não. Não, hoje nós estamos no setor. Agora é saímos pastor depois do São João, setorial. fomos Nós não estamos em Guarulhos, estamos em São Paulo, na Zona Depois do Leste. São Zona João, Leste, fomos verdade. para Vila Augusta, Cumbica, que foi a última que ficamos 10 anos. Né? Que é congregação, com bica. Eu Congregação. vou contar a história de Cumbica depois para vocês. Dá tempo ainda, porque é grande. Dá, Dá. eu quero ouvir história de com bica. Mas 10 antes, deixa eu só anos. perguntar uma coisa, aqui que eu estou aqui. Porque o pastor, com certeza, tem muita experiência, Tem né, muita. gente? Espiritual. Mas, pastor, além de tudo que o senhor já passou, dos filhos, do batismo, assim, uma experiência que te marcou muito, assim, do Senhor e Deus, assim, que o senhor falou assim, essa aqui ficou na história. Então, uma delas, filha, foi a questão do Alisson, aquele dia. Aquele Foi o dia principal, assim. O Aquele tempo dia. lá na parte de cima da quarto. casa, né? Sim, foi, orando isso o dia para mim, todo, né? essa para mim foi a maior experiência que eu tive Sim. com Deus, né? Entendi. Temos outras, né? Temos outras, enfim, mas essa marcou minha vida, algo que eu não posso esquecer. Não tem Eu lembro como. dos detalhes, eu lembro O senhor sente da ainda forma aquela... que eu me portei dentro daquele quarto fechado, né? Que hoje quem está lá é a filha do coração, né? Porque na realidade é assim, né? Eu preciso falar isso, né? O Alisson é um filho que a gente tem um olhar mais forte em cima dele, né? A gente procura ter todo o cuidado para que os outros filhos Mas não se sintam compreensível. Menos amado, tipo. menos amado, amados, é. mas, É o queridinho, mas ele ele fala. sabe Eles disso. falam, Às vezes eu eles chego para um deles e falo sabem, assim: meu filho, um dia vocês vão Entender. entender o porquê disso aqui, né? Mas eles têm esse negócio de, o Alisson é o queridinho. Ah, Eu acho que todo Tem, filho né? tem. Eu tenho com a minha mãe, então... E o Alisson é o caçula Porque ainda. é o caçula, Então. ainda passou por tudo isso, né? Então É, hoje ele sim. mora, eu dividi a casa, né? E dei uma parte da casa para ele morar. Oh, A casa é Fofo. muito grande, nós dividimos. A família foi diminuindo. E ficou com o Mas Alisson não precisa pertinho. Ficou com o Né? Alisson Nós pertinho. fomos fatiando a casa, né? Então, mas assim, você falou de experiências, né? Constantemente a gente tem assim Sim.
experiência com Deus, mas essa daí ela Foi marcante. Umbica também, que marcou seu o ministério. Eu quero saber. Umbica é forte. Então, antes de nós irmos para o setor, né, passamos por todas essas igrejas em Guarulhos, ficamos 25 para 26 anos dirigindo igreja em Guarulhos, e foi quando, um dia, existe aquela frase que a gente diz, aquilo que nós temia aconteceu, né? Que eu mais Nossa. temia. O que eu mais temia aconteceu. Então, das 100 igrejas de Guarulhos, e tinha uma igreja que eu não queria dirigir. E era essa igreja. E foi essa. Era Cumbica. Por quê? Por causa do histórico dessa igreja. Uma Sim. igreja que já tinha sido sede setorial, e depois ela passou a não ser mais sede, passou a ser uma congregação normal. Então, Imagino, pastor. você consegue imaginar as pessoas de dentro dessa igreja. Tinha uma resistência contra o pastor, o setor. Nossa. Enfim, era um negócio tremendo, sabe? Então, nessa reunião, o pastor estava passando alguns problemas, enfim, ele fez 5 trocas. Ele fez 5 trocas nesse dia. E nessas 5 trocas, Você foi para Cumbica. Joe estava dentro. Aí diz, Foi o Nessas pastor 5 trocas, o senhor mais temia de acontecer. Pastor Aparecido estará dirigindo a partir de hoje a congregação do Jardim Cumbica. Nossa. Minha filha do céu, eu saí Como que o pastor saiu da reunião? sem sentir o chão, né? Pior que esse pastor, que ele estava tirando, o pastor já sabia que ele ia se rebeliar. Pelas atitudes que ele estava tendo. Ele se rebelia e leva, em média, de 170 pessoas da igreja Muito e mais. abre uma igreja do outro lado da rua. Mas Mentira, gente. Já levou pensou? toda a liderança. Esfacelou Toda a igreja. a liderança. Esfacelou a igreja. A orquestra que tinha 40 pessoas passou a ter 8 pessoas. Meu Deus. Aí foi dirigente de oração. O pai foi, o filho ficou. O Uma filho ficou, o pai rebelião, né? foi. E tudo do outro lado da rua. A Ele abriu um única salão. líder que ficou foi a dirigente do círculo de oração, que eram 3. 2 foram, uma ficou. As outras lideranças de jovens, crianças, adolescentes, músicos, foram todos. Quantas pessoas que o pastor tinha uma ideia? Quanto que era Tinha mais ou antes? menos 450 pessoas É uma nessa igreja igreja. grande. Ficou lá. o quê? Então, veja bem, aconteceu Agora, algo uma assim. Igreja bem 40%. estruturada. Tremendo, né? Dividiu. Foi Vive no emocionalmente para nós, foi um baque muito grande. Ela ficou muito Eu mal. fiquei Ela mal, ficou, chorei o dia ela todo. ficou uns porque 3 dias dentro a maneira de uma que cama. fomos recebidos, eu não imaginava. Eu sempre fui aberta a trocas. Eu falei, não, eu falava, meus filhos sofriam. Eu falava, você vai fazer mais amizades, vai crescer o número de Sim. amizades. Você está deixando amigos, mas vai fazer ter novos amigos. Né? E quando chegamos lá, não imaginava que ia ser Meu naquela Deus. dimensão. Esse pastor, infelizmente, a gente tem que falar, ele é até parente da irmã Lídia, da esposa do nosso pastor. Ah, sim. Felizmente, é primo. E ele falava assim, eu me lembro. Pode falar? Pode, vamos. Ele pegou assim como se fosse para dar um parecer do que ele fez lá. Relatório, né? Um relatório. Deixamos tantas pessoas nesse grupo, tantas pessoas nesse grupo, tantas pessoas nesse. Aí, quer dizer, ele foi se elevando. Uma arrogância Eu falei, muito se as grande. pessoas tivessem tomate, ovo, eles iam jogar em nós. Assim, nele. Nossa. O que ele veio fazer aqui? Nós não queremos ele aqui. Foi mais ou menos assim. Então, foi Meus para filhos mim. que estavam embaixo ouvia cada Meu um falar. Deus. Para que ele veio? Não era para ter vindo. Coitado Esse das tipo de crianças, coisa. né? Até Foi hoje difícil. tem coisas que eles não falam para Coitado eles. das crianças. Eles ouviram. né? tudo Aí escute isso. só, Eram interessante. adolescentes na época. É interessante que saíram, né, vários pastores, ficaram alguns pastores, né? E alguns deles estão me desligando via cartório, aquela arrogância toda, né? No outro culto. Enfim, Pastor, aí- não tenho nada contra o senhor. Está aí- aqui a Estou me chave. desligando. né? E Está aqui a aí- chave. Foi horrível. E aí eu dizia para eles, não, tenha paciência. Vocês precisam me conhecer primeiro. Vocês precisam conhecer minha família. Não se precipitem, não faça julgamento Sim. precipitado. Espera um pouco, vamos estar juntos, vamos caminhar junto aí. Entendeu? E eu vou dizer para você uma coisa, por um tempo, Camila e Elaine. Elaine, eu fiquei muito mal. Imagina. Quando eu ia chegando na igreja, me dava assim, um aperto no coração. Deus. Vontade de Eu falei, abandonar, Meu Deus, né? vontade de Eu fazer a sentiria, meia no volta caso, e né? ir também. embora. É a rejeição. É. Então, na Rejeição realidade, te- Rejeição, eu me machismo sentia, também. eu me Imagina. sentia intimidado. É, E essa Jezabel. intimidação
essa intimidação, ela ia me paralisando. Ela estava me paralisando. Só que um dia, Deus falou muito forte no meu coração. A gente sempre procura falar com Deus, né, como vocês falam com Deus também. Falei, Deus, como que eu vou resolver essa situação? As pessoas me olhando mal, as pessoas, às vezes, até tecendo palavras desanimadora, né, para me desanimar, e, enfim. Aí o Espírito Santo falou muito forte: ande na autoridade que eu te dei. Glória a Deus. Senão, alguém vai tirar de você e usar contra você. Nossa. Eu vou repetir: ande na autoridade que eu te dei. Porque senão alguém vai tirar de você e vai usar contra você. Isso é muito forte. Muito. Tá? Jesus, quando enviou os discípulos, os 12, ele diz: eis que vos dou autoridade. Vocês vão curar enfermos, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os leprosos. E eles foram na autoridade delegada por Deus. Trouxeram o relatório positivo. Quando ele viu os 70, foi a mesma coisa. Deus disse que eu estou dando poder, autoridade, vocês vão na minha autoridade, vocês vão no meu nome. Então, tudo o que acontecia era no nome de Jesus. Tá? Tudo que aconteceu não tinha nada a ver com ele, tinha a ver com o nome de Jesus. Eles usavam o nome de Jesus que foram delegados por ele. E quando eu acordei para isso, eu falei, não, Glória a Deus. Deus me deu autoridade. Aleluia. Nada de arrogância. E a autoridade estava aqui, ó, na Glória a palavra. Deus. Eu comecei a pregar a palavra. Pastor, qual foi a mensagem que você pregou? Eu comecei a pregar sobre comunhão. Nossa. O Espírito Santo me colocou sobre comunhão. Aquele sentimento de mutualização um ao outro. Perdoai-vos aos outros. Não falar mal dos outros. Nossa. Não mintais uns aos outros. Não vos queixai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Edificai-vos uns aos outros. E eu preguei 3 meses em seguida sobre esse assunto. Assunto de comunhão. Porque o que gera saúde na igreja é a comunhão. Se não tem comunhão, não tem saúde. E a Bíblia diz que um corpo bem ajustado, ele contribui para o crescimento. Verdade. Então, Deus me deu essa direção. Trabalhamos nessa direção. E depois alguém me procurou e falou, pastor, o que curou esta igreja foi a palavra. Glória a Deus. Então é a palavra que cura, é a palavra que restaura, é a palavra que levanta, é a palavra que coloca todas as coisas nos seus devidos lugares. Glória a Deus. Entendeu? Então, e lá, passamos por tudo isso, né? Ficamos lá 9 anos e 12 dias. O maior lugar que ficou? Sim, ficamos quase 10 anos nesse lugar. E quando eu, no começo, quando eu procurei o pastor, falei, pastor, aonde o senhor me enviou? Pastor, meu Deus, que lugar é aquele? Ele já sabia, né? Já sabia o que estava acontecendo. Aí ele só diz uma palavra para mim, falando assim, meu filho, um dia você teria que passar por isso. Nossa. Por este lugar. Foi só um minutinho. E foi neste lugar que o Senhor nos abençoou e nos mandou para o setor. Ou seja, foi uma experiência, né? Nós nos robustecemos, né? Fisicamente, como se fossem espiritualmente. níveis, né, de aprendizado. Sim. Começou Que vai numa subindo, bem né? pequenininha, Isso. que foi muito bem recebido, porque é um pastor músico, É bom ter útil, história, né? vamos ajudar, Só vamos conta pra história cima. quem tem história. Aí né? foi subindo. E aquela última é a universidade. Foi o mestrado, Rejeição, doutorado. né? Não podemos tirar o mérito do pastor anterior, que realmente ele reformou toda aquela igreja. Ele era um baita administrador. Entendeu? Ele reformou, fez tudo de primeira. Então, assim, colocou a igreja do lado dele. Sim. Entendeu? E quando foi para vir ele, ninguém queria aceitar, porque era um pastor ainda falou mal que de mim ficou ainda. 4 Falou mal de anos, né? Nossa. Fez um baita trabalho. E agora só E que, o povo também estava acostumado, né, com ele. Então. infelizmente, Hoje- no final ele acabou, né? Hoje, errando viu? e- Hoje é a igreja que mais ama a gente. Glória a Deus. Porque do Assim, tempo que constantemente, ficamos, nós Vai recebemos alguém de lá
grupos de pessoas, eu fico até meio assim, porque sabe como é que o povo é enciumado, né? O Mas aniversário aí, dela agora mesmo, em outubro, veio bastante Aí eu vi vídeo pessoa, no né? Instagram, tão lindo. Foi aí que eu vi a irmã a primeira vez. aí ele fez também algo assim diferenciado. Quando foi para receber o novo pastor, ele fez questão. Eu quero um tapete vermelho, Que flores para a pastora que vai chegar. Tudo ao contrário Olha. Tudo do que ao fizeram contrário. Os comigo. obreiros fez assim, sabe, dá vontade de chorar, isso mesmo. Porque, para mim, essa igreja marcou muito emocionalmente. Né? Eu fiquei com sequelas do que nós passamos. Então, quando eu falo, dá vontade de chorar pelo que nós vivemos e como acabou deixando, né? Porque Não foi deu o algo que assim recebeu, que marcou né? mesmo o nosso Não deu o que ministério. recebeu. Não deu o que recebeu. Não. Nós fomos muito mal recebidos, mas nós recebemos com muito amor o novo pastor e ensinamos a igreja a fazer isso. Como Glória a recebeu o Deus. pastor. Entendeu? Muito lindo, pastor. Nossa. E aí foi para o setor. Então, aí ficamos todo esse tempo lá, e o pastor, 3 anos antes, me chamou um dia, inclusive na formatura dela, de aconselhamento pastoral, né? Você tem esse curso, irmã? Eu fiz com a irmã eu Lídia. sou doida para fazer esse Aconselhamento curso. pastoral, trabalhei Faz ao por lado dela online, também. pode fazer por online. Eu quero fazer Eu muito esse trabalhei curso. também Pela ao lado FAESP. da irmã Lídia, não falei, muito tempo, que isso também me marcou muito, meu ministério. Ela formou lá a assistência social, a BEM. Então, eu trabalhei todo o tempo de que ela formou ao lado dela como Tesoureira. segunda tesoureira. Né? E depois eu vim para outro setor, aí já não continuei. Que experiência E hoje também eu maravilhosa. faço curso de terapeuta. Eu gosto muito de Nossa, fazer curso. que máximo, pastora. Então, foi no dia da formatura dela, né? Teve lá uma pizza, né? Com o pastor, Até parece com que é E o pastor. pastor do Hélito foi, né? A esposa, acho que foi a primeira formatura, né, bem, que teve, né? Primeira formatura. Foi. O pastor do Hélito estava ali e tal, e de repente, do Sentamos nada, juntos, ele olhou para mim e falou: rapaz, eu preciso te dizer alguma coisa. Eu falei: pastor, eu pensei que ele ia até me trocar de congregação, uma coisa. Ele falou: não, rapaz, eu falei de você para o meu pai. E Falei- quando ia sair Eu de falei: Guarulhos pra pastor, assumir o que o senhor setor. falou de mim para o meu pai? O O seu seu pai. falou assim, ele falou assim: olha, eu conversei com meu pai e eu quero que você venha mais perto da gente para ser pastor setorial. Eu falei: pastor, Que honra, pastor. pastor, eu nunca passou pela minha cabeça isso, mas, pastor, eu estou à disposição, né? E é interessante que a demora foi 3 anos, aguardando, né? Claro que havia uma expectativa dentro de mim. Aí você fala para aquela mais intimidade, depois Não conta nada para ninguém. a maioria do setor estava sabendo que uma hora ou outra ia acontecer isso, né? Ia acontecer. E eles fazem isso mesmo, né? Eles já avisam um pouquinho antes, para se preparando psicologicamente, tudo. E passou esses 3 anos, de volta e meia, quando ele me contar, falou: rapaz, tenha paciência. Apareceu alguma coisa aí, mas não é isso que eu queria para você, eu quero coisa diferente para você. Aquele carinho que o pastor tem com a gente, né? E aí, um dia, eu estava trabalhando, estava no aeroporto, e, de repente, o rei mandou chamar. Oh, glória. Era umas 9 horas da manhã, ele diz assim: olha, esteja aqui no Belém até nas 11 horas da manhã. Houve uma situação desagradável em um setor, aí teve que fazer uma mudança, né? E eu fui. Cheguei em casa, me banhei, coloquei a melhor roupa, né? Melhor perfume. Que lindo, né? E fui para lá, né? E chegou lá, nós conversamos tudo. Ele diz: olha, você vai assumir um setor muito bom, setor do coração do pastor, setor da Vila Rio Branco. É um setor antigo, já tinha uma antiga sede, vários pastores hoje que estão em setores maiores, passou por lá e acertou comigo né, como é que seria ser as coisas todas. Aí assumiu lá dia 31 de janeiro de 2019. E agora, em 2024, vai fazer 5 anos que nós completamos lá, né? Glória a Deus. E parece que é como um dia, né? É um setor que não tem como crescer, porque está cercado de outros setores, mas o meu propósito foi fortalecer o que eu tinha. Que lindo, Fortalecer né? as congregações, ver o que estava faltando, de música, as coisas todas. Queremos uma escola de música permanente na sede.
E, enfim, temos um grupo bom, né, a nível de setor, de juventude, da UMADEB. Temos um grupo muito bom, do CREIO também. O CREIO, gente, isso eu acompanho. Porque eu gosto muito de lidar com adolescente. Eu sou professora de adolescente aqui na igreja, né? É e o CREIO eu acompanho. Aí não, aí eu defendo. O CREIO é a coisa mais linda, gente. Que nos perdoe, mas eu digo que é o melhor grupo. É o melhor grupo que tem. Muita gente acha que é o pior. Não, mas a melhor equipe para trabalhar na igreja é adolescente. É o adolescente. O pastor Adalto. Eles são unidos. E são unidos. Tudo. E a gente se sente Animado. jovem com eles, né? A gente dá uma Exatamente. rejuvenescida com eles. É isso mesmo. O pastor Eu amo Adalto e adolescente. a nossa querida irmã Ruth, que é vereadora do município de São Paulo, né? Eles fazem um trabalho excelente. Eles conseguem reunir nos congressos 10 mil, 12 E mil. os passeios, esses dias eu vi que eles levaram eles O pro Hopi Hari. Hopi Hari, todo Agora- mundo com a agora camiseta no dia do 8. CREIO. Fecharam o Hopi Hari. Todo mundo com a camiseta do CREIO. Agora, no dia 8 de Vai dezembro, eles ligar. vão agora de novo. Vão de novo? De novo para o Hopi Hari. E diz que é um sonho vir aqui na Disney. Na Disney. É um Eles- Eu sonho queria tanto que a deles. Nath participasse do CREIO. Eles querem, Eu tenho uma adolescente. eles querem vir para cá. Mas, enfim, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Viu? E eu estou encantada. Ai, Eu eu tô vou- emocionada aqui. Nossa, Ficou muita conte, coisa ainda para trás. conte né, com as amor? nossas orações. Nossas experiências. Nossa, Eu assim. não Amém. sei Nós se vocês estão à pedimos. disposição de fazer mais perguntas aí, mas conte com as nossas orações e Eu acho que foi. eu espero. Eu queria só saber a vinda para cá, né? É isso que eu Sim, queria sim. citar Eu agora. Foi muito espero. bonito. Não, aí ela vai que me falar. fez lembrar algo. Eu espero que Deus abençoe esse trabalho, Amém, que glória a Deus. prospere esse trabalho. Que quem sabe vocês entrevistam o John Biden, né? Meu Deus. Ai, pastor. Me deu até medo agora. Não tem É brincadeira. Vamos lá, falar do... É uma pessoa Nossa vida como pra cá. você. Né? Olha, só quero adiantar. Eu vim na carona dela, viu? Você contou aqui, Ai, que eu foi achei lindo. Ó, pastor, eu fiquei com aquilo que ele falou, você viu? Que ele falou que no início do ano, ele jamais pensou que ele viria para cá. Tá, né? Sim. Não Exato. estava no planejamento. E no ano ele veio para os Estados Unidos. No mesmo ano. Então, veja bem, nós fomos 2 vezes em Israel, que era o desejo dele. E queremos voltar. Porque Eu também que quero. delícia. Israel é Primeira vez. maravilhoso. Eu também, eu vou ser Israel primeira. é maravilhoso. Cada vez que você vai lá, você aprende mais. Né? Foi um país maravilhoso, que nós aprendemos muito com tudo, com a cultura, um povo diferenciado mesmo. Então, assim, era um desejo dele. Eu tinha um pouco de receio por causa das bombas, das guerras, mas depois aquilo passou. Passa. Hoje eu entendo como é a polícia melhor do mundo, né? Tanto é Sim. que eu acredito, e ele também, que nós conseguimos o visto por causa da viagem a Israel. Oh, Nós sim. acreditamos Fortaleceu, nisso, entendeu? Porque são 2 países que estão ali, Sim. né? Certo? Então, assim, quando a minha filha veio, para mim, como mãe, que sempre tive os filhos junto, junto de nós, perto, mesmo que casados, eles congregavam conosco. Foi difícil, Foi né? muito Coitada, difícil. Né? Eu cheguei a falar com a minha pastora, que foi minha professora do curso de aconselhamento, e citei para ela, porque me preocupava a Ariane. O Rafael tinha certeza do ministério dele, né? Mas a Ariane me preocupava porque ela é muito apegada à família. Sim. A Ariane é aquela que, quando acontece alguma coisa que a gente coloca no grupo da família, a primeira já pergunta o que aconteceu, o que houve, o que está vendo, o que está acontecendo. Ela é ligada. Sim. Ela é ligada. Então, assim, eu acreditava que ela ia sofrer mais do que a gente. Distanciando de vocês. A distância, né? E estar num país diferente, sem conhecer ninguém. Então, isso realmente me preocupou. E quando eles falaram, eu falei, Jesus, guarda minha filha, né? Assim, aquela preocupação de ela adoecer, ficar depressiva, porque acontece isso, a gente Acontece. sabe que acontece. E eu conversei com a minha pastora, a irmã Lídia, né? Dantas, que é a esposa do pastor José Wellington Júnior, e falei para ela, contei tudo. Ela falou, Célia, depois que eu relatei tudo, ela falou, não se preocupe, porque da forma que esse pastor está fazendo com o Rafael é o certo. Não tem nada de errado. Eles estão deixando o apartamento deles. Se não der certo, eles vão voltar. Fica tranquila. Sim. Ela vai crescer profissionalmente. A criança vai crescer, vai aprender o inglês Né? rapidinho, né? E aquilo assim me trouxe um certo conforto, né? Porque eles vinham para fazer. O que me confortava também é que eles vinham para atender ao chamado do Sim. Senhor. E eu não poderia Você não pode intervir intervir. jamais. É. Mesmo que veio a preocupação, né? Você eu não poderia entregou. intervir.
Eu dei toda a força, todo momento eu dei força. Vai mesmo. Mesmo com o Deus vai coração abençoar. ali, né? Mesmo com o coração Apertadinho. partido. Né? Vai, Senhor, guarda Jesus, como lá. eu chorei. Quando vi a Lorena, Jesus Tadinha. amado, como eu chorei. Aí eu vi a despedida lá no aeroporto. a Foi foto. muito difícil, muito difícil. Chorei bastante. Mas hoje a gente vê que ela hoje está assim, se tiver que ficar. Eu acho que ela não está quer Eu também voltar, acho não. que ela não quer nada. Acho que a gente Aí eu roubou queria ela, ficar. Dani. Ela está pronta. Ela falou, mãe, eu amo Mas aqui, eu amo, amei tudo. Irmã Célia, você achava que ela tinha essa comunidade? Você não achava, né? Né? Que ela tinha essa comunidade? Não, a gente Porque vocês- imagina, ela vai ficar imaginava Sempre ela é menos. muito agarrada ali, então, Mas, tipo assim, não, a agora... gente já vê que é uma família. A gente abraçou É, a exato. uma Ariane de um família. jeito. Ela Não, e ela realmente- abraçou a gente Toma também. um Tipo, pote, já ela foi. realmente, ela nos, como diz bem, assim, ela nos impressionou. Eu não esperava tanto. Sim. Eu sabia que ela ia se dar bem, mas não ao ponto de que está hoje. Sim. Eles cresceram muito. Cresceram. Cresceram muito. Eu já cheguei a Doaram. pedir favor para a Ariane assim. Olha, dá pra você fazer tal coisa para mim? Buscar o Né? Tony na escola. Vim do parque Em comer 4 lá na meses a casa gente dela. se conhece. E ela, 5 minutos eu tô aí. E passou lá em casa, sabe? Uma comunhão muito Foi, grande. exatamente. A palavra que ele falou sobre cumbica, eu nunca vou esquecer. Sabe? Exatamente. Esse negócio da comunhão. Exatamente. Então, aí eu digo que Deus deu um equilíbrio que nem eu teria. A gente sofreu muito em ver o que ele sofreu. A gente sofreu junto. Mas o equilíbrio que Deus deu para ele é algo assim extraordinário. O Extraordinário. aprendizado que vai ficar, né? Que ficou dali. Entendeu? E aqui a irmã viu que a gente tem a comunhão. Por isso que ela ficou num berço, né? Por Exatamente. isso que ela não quer voltar. Não É. quer, não. Ela Quer está voltar. sentindo acolhida, é isso mesmo. Acolhida. Glória a E assim, Deus. se falar de cada irmão, eu acho que ela sabe Ela a história sabe, de todos sabe. já. É Até porque porque, tipo, ela é muito eu acho- perceptiva. Ela é muito pessoas, inteligente, ela puxou E muito ela- o pai, sabe? Muito inteligente. Ela já deu aula Ela aqui. parece o pai, mas puxou Ela a parece mãe. mesmo. Ela deu aula aqui já. Ela puxou na a mãe, escola mas parece o dominical. pai. Ai, muito ela é muito engraçada. perceptiva. A gente conversando, eu falei, nós conversando, eu já sou muito aberta, às vezes eu começo a conhecer a pessoa, já começo a contar a vida inteira. Ela, continua falando, minha filha, eu sou jornalista, eu amo histórias. Muito Exatamente. amorosa, Ariane, muito amorosa. E o Rafael, e a Ariane, e a Lorena. Não é um... A gente está sentindo É um muito. trio, né, A ali. gente está sentindo Então, sábado, o- domingo a gente vai Eu chorar acredito. muito. O Camilo, Ai, vai ser muito Vai deixa eu bem te falar uma embora. coisa. Pena que nós não vamos poder estar aqui, que vamos para um casamento. Precisamos. É. Eu vou rever um amigo. Ele está aqui também já. E nós fomos quase o cupido. Eu fui o cupido. 10 Você foi o anos. cupido? Ah, Tem que estar lá. Nós estamos há quase 10 anos sem nos ver. E foi ele que dirigiu o coral comigo na Vila Galvão. Então, ele um está filho para nós, uma próximo filha. a Filadélfia, onde que ele está? Eu esqueci o nome do lugar que ele está lá. E a gente está indo para lá. Ele me ligou, sabia que eu vinha para cá, teve conhecimento. Ele me ligou, ô Cido, tal, aquela amizade. Então, rapaz, estou sabendo que você vai para cá, rapaz, e eu vou me casar. Escute só. Renovar os votos. Né? Não. Ele falou, eu vou me casar dia 2 de novembro. E eu queria que você estivesse aqui. Eu gelei. Como assim, casar? Divorciou como assim, Falei, meu irmão, gente? você me explica pegou esse 5. negócio aqui? Não, eu vou... Você eu não vou- aceita um segundo noivado, mas você tem que... Exatamente. Imagina o casamento. Eu vou me casar. Eu falei, Alexandre, eu não estou entendendo muito. Explica esse negócio aí, porque eu nunca tinha ouvido falar que, de repente, teve uma crise no casamento. Eu nunca tinha ouvido falar isso aqui. Ele tá na igreja, tudo lá. Ele falou, rapaz, eu vou completar bodas, não sei, 20 anos de casado, não sei que bodas que é lá. E, rapaz, aí caiu a Aí ficha. até Uau, respirei. uau. Eu falei, rapaz, eu gostaria que o senhor estivesse aqui. Até queria que eu fizesse uma parte. Falei, não, honra o seu pastor que está aí. Aí, inclusive, ele queria que nós cantávamos um hino, né? Ai, vai ficar lindo. Onde quer que tu fores, irei também. Quer fazer uma surpresa para a Camila também, o nome dela é Camila. Camila. A esposa do Alexandre Reis, né? Alexandre Camilo. Aí ele queria que eu falei, não, rapaz, eu vou aí, porque o que eu quero mais é que ele não pôde ir lá, né? A situação toda não pôde ir lá. Mas eu quero ir te abraçar. Os filhos dele estão o tamanho dele, cresceram, Que lindo. né? Enfim, aí ele está convidando um grande número de brasileiros, inclusive parente dela, que é o Robson. Eu tenho primos aqui. Você E tem a Kátia, parente, e a né? Kátia que está grávida. Tem o Bruno, né? Tem o Bruno, Bruno tem Diego, o Bruno Diego, que é filho de um dos pastores.
Aí tem Nós também o vamos Júnior, reencontrar o Júnior e o Valdeci também. Nossa, então vai ser um Então vai ser encontro assim, pelo menos, gostoso, né? pelo menos Nossa, vai ser 20 muito bom. brasileiros que há muitos anos a gente não vê. Então eu faço questão. Está mandando nós parar, viu? Está pipocando já. Eu faço questão de ir lá. Né? Depois ele corta isso aí. Eu faço questão de ir lá De estar com seus nós amigos, possamos nos claro. rever e participar desse evento abençoado. Amém? Mais alguma Amém. pergunta? Não, a gente está muito satisfeito. Será que deve Muito ser o- grata. Você tem noção, Geda, de qual é? Não, né? Mas a gente está muito agradecido. Chorei muito. Meu Deus do céu. Ai, Olha o meu foi- papel aqui, ó. Muito. Não era a nossa intenção. Saiu tudo, saiu Chorei muito. Eu agradeço muito por Pois é. vocês. Ficar esse tempão aqui sentado conversando com a gente. E eu profetizei para mim mesmo, né? Aqui, ó. Hoje Aprender. eu vou aprender com vocês. Eu tomei muita Foi uma lição. bênção. Né, Meu Elaine? Deus. Estou sem palavras aqui, Muita mas. lição. Os outros podcasts foram muito bons, tá, pastor? Então, todo, Mas mas cada um sinto com sua muito. especialidade. Não, porque Nossa, a foi uma experiência, bênção. né? Percebo pastor. que vocês estão muito assim dispostas, né, para Tô, sim. fazer. Apesar Queremos das aprender minhas- muito, pastor. Apesar das minhas dificuldades. Eu Né? acho que nós crescemos uns com os outros. Né? Verdade. Nós crescemos uns com os outros. Né? Eu vim para cá, mas muito mais do que rever Rafael, Ariane e a Lorena. Eu queria muito conhecer o Bruno, né, que abraçou meus filhos aí, enfim. Acabei indo em algumas igrejas, fui lá na Nova York. na Realizou o igreja, sonho, lá, né? sonho. Na Times Square. Times lindo. Square Church lá, enfim. Mas eu sabia que tinha alguma Tinha um coisa a propósito. mais, né? Isso aqui também não estava programado, né? Não estava. Não estava Deus programado, programa, né? Foi a Quando queima-roupa, Deus né? quiser. Foi. A queima-roupa. E meu coração sempre queimou quando se tratava de vocês. De Então, eu louvo a sabia que eu Deus. recebi uma palavra. Então, Amém. da parte que Deus de possa Para encerrar, abençoar pastor, a para família encerrar. de vocês aí. Então, enfim. Você Amém. também. Eu um queria bom que o senhor retorno. deixasse para nós, para quem vai estar assistindo, né, um conselho. Por favor. Um conselho. Um Eu ia falar isso conselho. também, verdade. Porque, né, a gente ainda são assim mais jovens, mas tem essa sede que o senhor sabe. A O gente conselho- não quer Vamos perder pedir isso. 2 conselhos. Eu tinha anotado aqui. 2 conselhos. Ela tem 2 anos de casado, eu vou fazer 19 anos de casado. Primeiro, eu Exato. queria que fosse um conselho marital. Isso, e depois isso. um ministerial. Isso. Aí vocês veem como vocês vão fazer. Posso falar? Você fala depois eu Marital e ministerial, tá bom. Sim, eu posso dizer que é a fé e o amor. Eles andam juntos, né? Você tem que acreditar e tem que viver aquilo na sua pele, né? E sempre ter fé diante de qualquer situação. Nunca deixar a fé desvanecer, nem que seja um pouquinho de fé, como foi a nossa vinda para cá, né? Amém. Em menos de um mês eu consegui esse visto. Não fui eu que consegui, não. Foi Deus que nos deu, porque nós sonhamos e acreditamos. Então, se você tem um pouquinho de fé, o Senhor vai trabalhar ali. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, Casamento. sempre tenham fé Amém. em qualquer situação e nunca deixe o amor diminuir. Ele tem que sempre aumentar. Aumentar. Amém, eu recebo. Amém. Terra. Terra, manto. Ai, Jesus. Então, o que eu deixo para vocês é nunca perca a disposição de servir. Eu acho que a maior grandeza de um cristão é a disposição para servir, a prontidão para servir. Jesus, certa vez, ele deixou claro quem é maior. Quem está na mesa ou quem está servindo? Quem é maior? Quem está sentado na mesa, esperando o alimento, esperando ser servido, ou o garçom que está trazendo, né, sempre à disposição. Alguém diz que o maior era o que estava na mesa. Ele diz, eu sou o que sirvo, Meu Deus. eu sou o servo. Amém. Glória a Eu Deus. sempre costumo dizer, quem não serve, não serve. Então, eu a também maior falo marca isso. de uma igreja, a maior marca da igreja, existem muitas marcas, adoração, palavra, tudo, mas uma igreja serviu, uma igreja que serve, né? Eu tive nessa igreja, né, no domingo,
E desde a porta, você vê dezenas de pessoas servindo. A forma como recebe. Então, hoje, nós temos uma carência muito grande de disposição para servir. Existem muitas pessoas que querem ser servidas, mas a maior marca de um cristão é servir. É dizer como Isaías, eis-me aqui. Se colocar à disposição. Verdade. Uau! Estou aprendendo esse uau aí. Está aprendendo? Estou aprendendo com a Eu amei. A Laine, né? Quem não serve, não serve. Não serve, é isso mesmo. É isso mesmo. É bom? Muito lindo. Amém. A gente agradece muito vocês. Todo coração, gente. Amém. Todo Nós coração. que Deus agradecemos. abençoe a volta de vocês para o Brasil. Amém. Tenha tido um aprendizado com a gente. A gente Com aprendeu muito com certeza. vocês. Ele vai levar o uau, eu tenho certeza. Vai levar o uau lá, lembra de nós. Lá em Minas é uai, né? Uai, ela é Uai. uai, essa São Paulo. Uau. O projeto chama Edificando Vidas e é o que vocês fizeram aqui com a gente. Ah, que Edificou legal, muito. que bom, que bom. Nessa E eu creio que a gente tarde. ficou todo mundo também que vai Glória a assistir. Pessoal que Deus. está assistindo, seja Glória a Deus. edificado, Amém. compartilha, comenta Amém. e seja Não muito percam esse podcast. Não perca o podcast, é que vai ter mais em nome de Jesus. E Deus abençoe vocês. Vai, gente, com Deus, Deus abençoe. Tchau. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos, o Bruno, o Gedaías também, que esteve aí na Glória a retaguarda em Deus. todo o tempo. Muita paciência, né? Né? Que Deus continue prosperando esse trabalho de vocês, Amém. que venham muito mais, né? Glória a Deus. Que cresça muito, que possa chegar ao mundo todo. Amém. Creiam assim. Viu? Amém. Então, Recebe, posse. em Que nome se de começa Jesus. pequenininho, ele pode crescer e expandir. Depende da nossa fé. Não é? Verdade. Nossa Que esse Deus. trabalho prospere, que esse ministério prospere a cada dia. Glória Que a venha Deus. crescer, que muitas almas venham e aceitem a Jesus aqui. E que o reino do Senhor possa crescer a cada dia. Glória neste a Deus. lugar. Graças a Deus. Amém? Amém. Vai, gente, com Deus. Amém.